Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 8º episódio do Jornada e hoje nós estamos aqui com duas presenças mais do que especiais, porque são duas pessoas que estão desbravando Cascavel, trazendo novidades para nós e que são um fenômeno nas redes sociais. Diogo, você estava preparado para essas duas celebridades aqui na nossa mesa hoje? Fábio, agora o Jornada estourou, meu irmão. Seguinte, eu estou muito feliz de estar recebendo essas duas queridas aqui para falar um pouquinho da história delas. A Amanda já vai apresentar no 8º episódio. E, poxa, a gente já bateu um papo aqui. Esse episódio vai ficar muito especial. Bom, a gente está falando das meninas do Rolezando Cascavel, que é impossível, se você é cascavelense e gosta de um bom rolê gastronômico, você provavelmente deve conhecer elas. Meninas, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês aqui hoje. Como eu falei, para nós é uma honra. E, geralmente, a gente começa o nosso podcast pedindo para que vocês se apresentem, contem um pouquinho mais de quem são vocês fora da câmera, quem que era as meninas antes do Rolezando. Show, muito prazer, eu me chamo Emiliane, eu sou fundadora do Rolezando Cascavel junto com a Lauane. E bom, acredito muito que a Emiliane, antes de tudo isso, era uma garota muito sonhadora, que esperava muito da vida, mas nem nos meus melhores sonhos eu esperava tanto. Então, eu acho que é basicamente isso. Meu nome é Lauane, a gente tá aí nessa loucura da vida, né, que é produzir conteúdo, comer muito também e se divertir principalmente. E a Lauane jovem, ela era apenas uma jovem perdida que não sabia o que ia fazer da vida. Que legal. Acho que como a maioria, né, dos jovens, uma loucura de não saber por onde começar, o que difícil, fazer. né, a gente tomar essa decisão. E é uma decisão muito importante pra tomar com 17 anos, 18 anos. Né? Às vezes O que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Exatamente, porque vai definir o teu futuro. Pois é. Complicado. Exato. Bom, como que começou essa história de Rolezando? Foi um hobby? Foi um dia que vocês resolveram gravar um vídeo falando de um restaurante e daí viralizou? Como é que aconteceu? Tinha um projeto por trás? Conta pra gente como que foi o início. Bom, o Rolezando começou há 4 anos atrás, por mais que a gente tá mesmo nas mídias tem só 3 anos, o Rolezando começou há 4 anos. E ele começou como um hobby, eu vou deixar aqui, quando eu sair em algum lugar eu vou postar alguma coisa. E na época era só post em foto, então não tinha vídeo, sabe? Era só post em foto. E foi onde a gente saía em um e outro lugar. E eu tirava foto, postava, contava a experiência toda em texto. Importante citar isso. E por muito tempo, acho que ficou 1 ano, 1 ano e meio, ele ficou parado. Então, em vez ou outra, eu fazia algum post, alguma coisa. Porque não era o foco principal da vida, era realmente um hobby. E a partir daí, chegou um momento assim que eu falei assim, tá, eu tenho um Rolezando e ele precisa desenvolver, ele precisa crescer. Então, eu sempre digo que eu depositei tempo, energia e dinheiro. E a partir do momento que eu fiz isso... Deslanchou. Andou. Exato. Você não narrava como você narra hoje? Não. Porque Nossa. A identidade do perfil é a tua narração. Né? A forma como você fala, a energia que você coloca ali, que é a energia da tua voz. Antes era texto. Antes era só texto. Até, inclusive, os primeiros vídeos, que acho que hoje em dia nem tem mais, porque os restaurantes foram fechando e a gente foi arquivando. Mas era uma entonação muito mais baixa, era algo muito menos, talvez eu diria. Porque é justamente sobre a questão da vergonha e da timidez, né? Então, você falar abertamente, com essa... falar firme, como eu sempre digo, era muito difícil na época. Então, até eu entender, até a gente ir pegando confiança, o público gostando, levou um tempo para se tornar o que é hoje, sabe? E ela tinha tanta vergonha que ela não me contou no começo. A gente já tava junto. Ela criou o Rolezando depois de muito tempo, de tanta gente sair, e ela queria tirar foto. O que você tá fazendo? Pra que você quer gravar tudo isso? Por que você quer tirar foto disso tudo? Daí que ela foi me contar muito tempo depois. Acho que ninguém sabia. Uns 6 meses depois ela foi me contar. Foi bastante tempo. Já tinha muita coisa lá produzida. Daí que ela me contou o que era. Daí eu falei assim, cara, legal. Imagina, ela não sabia. Não, Aí eu falei, legal, me passa a senha aqui pra eu fazer também. E daí? Massa. Mas família, ninguém sabia. Porque no começo, a minha ideia era, eu vou criar
mas ninguém vai saber que sou eu por trás. Entendi. Então eu não mostrava o rosto, então era só realmente foto da comida, Escrita. era só escrito. Eu falei assim, não, eu vou criar, mas eu não quero que ninguém saiba que sou eu. Coitada. É, Mal sabia ela. Mal Corta sabia parada ela. 5 anos depois. mas é porque eu justamente tinha muita vergonha, entendeu? Tipo assim, vamos me taxar como blogueira. Essa altura da vida vai querer ser blogueira agora, sabe? Então essa vergonha me travou muito. Então durante, acho que 1 ano ali, contei pra Lauane, pros meus amigos, demorou muito tempo. O pessoal curtia, eu vi o pessoal curtindo e eles não sabiam que era eu. Caramba. Exato. A mesma coisa com a voz também. Acho que uns 5, 6, talvez 10 vídeos, foi só a minha voz. Não tinha, ainda assim, não A tinha imagem. eu aparecendo, sabe? Depois de um tempo que eu falei assim, não, eu preciso dar um rosto pra isso aqui. Eu preciso Aí dar você uma se cara apresentou pra no isso. Aí eu Rolezando, me né? apresentei no Rolezando. Falei assim, eu sou a Emiliane e sou eu que faço tudo. Sou eu que sou a voz por trás de tudo, sou eu que provo tudo. E a partir do momento que eu fiz isso também, teve uma virada de chave ali. Porque daí o pessoal realmente se conectou com a Emiliane, sabe? Eles entenderam que tinha uma pessoa por trás para provar e falar que era bom, entendeu? Então isso gerou um relacionamento muito grande com o nosso seguidor. E a partir daí foi o que tá acontecendo até hoje. E aparecer também traz uma segurança pra vocês, porque esse tipo de conteúdo, depois que surgiu aqui em Cascavel, com vocês, meio que estourou, né? Aí todo Exato. mundo quis fazer. Então, você aparecendo é uma segurança. Tipo, não, sou eu, esse perfil é meu, essa é a minha opinião, e não corre o risco de alguém usar o nome rolezando, se passando por Exato. vocês. Então, é uma segurança, né? E um ponto importante também é que a gente traz hoje no Rolezando 100% da nossa personalidade, sabe? Sim. Eu acho importante frisar isso, porque nesse tempo que eu fiquei apresento, não apresento, me mostro minha cara, não mostro minha cara, também tinha um pouco de receio, sabe? Pô, mas eu vou passar maquiagem, por exemplo, pra aparecer nos vídeos? Daí Sendo não que é era algo você. que eu nunca fiz, daí não ia ser eu. Então, quando eu pensei, parei e refleti sobre como ia ser daqui pra frente, por mais que eu não sabia que ia ser tanto, eu falei assim, não, beleza, eu vou ser a Emiliane. Então, imagina, eu vim de Ibema, eu vim do interior, eu falo leite quente, entendeu? Então, eu falei assim, será que eu levo isso pra frente das câmeras? E eu falei assim, não, eu vou levar e vai ser assim. E foi isso que... Não sei se ganhou o público, mas a gente Sincero, conseguiu né? produzir um conteúdo muito sincero e verdadeiro. Ela poderia ter criado um personagem, né? Sim. De ser uma menininha, princesinha, ai meu Deus do céu. Ou até em relação ao nosso relacionamento também. Mas uma hora isso não ia mais. Não é sustentável. Não Não. tinha como Sim. aguentar isso tanto tempo. Então, acho que é por isso que o Rolezando deu tão certo, porque é tudo muito sincero. Se a gente não gosta, a gente não vai postar. Se a gente não gostou, a gente não vai falar que é bom. Então, a gente é muito sincero em relação a tudo, assim. Rola isso também. Com certeza. Rola isso. Então, a gente tenta passar essa sinceridade em tudo que a gente faz. E a página também foi isso, né? Então, é por isso que eu acho que acredito que deu tão bom. É uma autenticidade com relação à nossa produção de conteúdo. Então, isso faz com que pra gente fique mais fácil produzir. Mas também essa transparência, tanto com o restaurante que contrata a gente, quanto com o nosso seguidor. Então, eu acho isso de extrema importância. A gente fala que somos uma via de mão dupla, né? Tipo, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, porque todo mundo precisa de todo mundo. Então, a gente sempre gosta de frisar isso. Essa até era uma pergunta que ia surgir em algum momento, porque eu conheço o perfil de vocês já há bastante tempo. E teve momentos que antes de eu conhecer um lugar, um restaurante, eu pensava, cara, peraí, deixa eu entrar lá no perfil do Rolezando, que eu vou ver qual que é a opinião das meninas. Quando não tinha do lugar que eu queria, eu ficava triste, falar, vou ter que descobrir. Mas, assim, era exatamente isso que eu queria entender. Já aconteceu de vocês serem contratadas, chegar lá e detestar? Já. Sério? Já. Claro, a Como é gente que não vai faz? citar, né, mas... Então, a gente geralmente tenta passar esse feedback pro cliente. Eu sei que é algo bem difícil deles aceitarem, porque, né? Mas a gente passa esse feedback pra eles porque a gente acha importante e a gente devolve o dinheiro. Se for preciso, a gente paga o que a gente consumiu e cancela e não vai pro ar. Então, que legal. A Ótimo. gente não... Isso em relação ao restaurante no geral, né? Então, a gente foi no restaurante e não gostou de nada. Esse é um ponto. Ou então, a gente foi no restaurante e não gostou de um prato em específico. Daí, a gente também... esse aqui a gente não vai mostrar porque a gente não curtiu muito. Então, não vamos dar esse foco. Mas tem pontos e pontos. Mas essa avaliação ela é feita muito em conjunto também. Porque para você definir um restaurante ruim, ele tem que ser muito ruim. É difícil, né? né? Mas também para você definir um restaurante como só bom, também é um pouco complexo. Mas a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Então, por exemplo, o atendimento não foi bom. Tá, mas por que o atendimento não foi bom? Foi porque o atendente estava num dia ruim?
entendeu? Pode acontecer. Foi o que aconteceu. Claro, são processos que não é legal pra gente, mas pensando que a gente tem que passar esse feedback pro cliente, a gente sempre acha importante. Então, ó, aqui poderia melhorar, aqui poderia fazer diferente. Eu senti que aqui demorou um pouco, sabe? Então, é que nem eu falo, essa transparência com eles, ela é importante para que a gente também consiga entregar uma dica de qualidade pro nosso seguidor, que é o mais importante, né? Entendi. Então, essa troca, ela é importante para tudo. É esse feedback, realmente, sabe? Viu, Mila? E vocês quando vão gravar, vocês fazem a jornada do cliente normal. Entram, sentam numa Exato. mesa, pega o cardápio e pede um prato. Exato. Porque qual é a nossa ideia? É realmente contar a nossa experiência. Então, tipo assim, ai, meninas, mas às vezes acontece de, vem e só grava, sabe? Não, tipo, a gente quer contar o que a gente sentiu, o que a gente viu quando a gente chegou no restaurante, o que eu mais gostei, o que a Lawane mais gostou, qual é o diferencial da casa que a gente acha interessante citar, entendeu? Então, para que a gente consiga escrever um roteiro, para que a gente consiga escrever um review e fazer um storytelling, a gente precisa viver a história, entendeu? A gente mostra também alguns lugares para eventos, né? Então, uma casa que tem piscina que faz evento. A gente faz um churrasco, a gente chama os amigos. Legal, porque é diferente você só ir lá e gravar. E mostrar. Do que você ir viver a Você tem experiência. todo o contexto. Essa Exato. casa é legal porque ela tem a piscina quadrada. Mas essa aqui é legal porque a churrasqueira é maior. Entendeu? Poxa, Cada o uma piso tem não a sua... desliza. Coisa que você só vai saber. Cada uma tem no meio a do sua... Essa churrasco. aqui é legal porque tem um banheiro do lado de fora. Você não precisa sair da piscina e ir lá dentro. Sim. Cada uma tem a sua particularidade. Pô, a gente aproveitou muito. A gente e a nossa família Então, aproveitaram a gente- muito. a gente então, realmente eu acho vai isso muito viver. importante. Tá aí o diferencial de vocês. Sim. Acontece, não vou dizer que não, aconteceu uma ou duas vezes da gente precisar gravar esses conteúdos sem viver a experiência, mas foi porque não bateu a agenda, foi porque o cliente não quis. Alguns e a gente já conhecia também. alguns a gente já conhecia, então existe, mas não é algo que a gente gosta. É um conteúdo que eu posto, a gente faz, mas não é algo que eu gosto, sabe? Seria Não é verdadeiro, basicamente, né? exato, seria basicamente eu fazer um review do lugar sem eu provar, né? Eu mandar alguém da equipe provar. Então, Não, mas aí que tá. Tipo, se pegar, por exemplo, uma casa para eventos, assim, né? Uma chácara, um negócio. Você até consegue gravar, falar dos benefícios e tal, mas você não dá o contexto que vocês dão todo, né? De tipo... Ó, então... você não consegue dar essa... essa impressão, as impressões que vocês tiveram ali, né? Então Exato. tá muito claro, assim, o sucesso, de onde vem o sucesso. Eu lembro que começo do ano, né? A gente fez uma gravação de uma casa e a gente aproveitou para fazer a confraternização de final de ano do Rolezando. Que legal. Então a gente chamou as nossas colaboradoras, chamou os namorados também, chamou nossos amigos, a gente ficou na piscina jogando vôlei, tipo, até altas horas, entendeu? E a gente ficou lá curtindo, fez churrasco, daí fez churrasco pós-piscina, que é mais gostoso ainda. E a gente ficou lá, acho que... E até de gravando. noitão. E gravando, produzindo. Um monte de coisa. E ficou um conteúdo super leve também. Porque é uma vivência mesmo. Tipo, eu vim aqui e eu vivi um momento. Exato. A gente só viveu, entendeu? Sim. E a gravação, ela é um pontinho ali atrás, no final. Não, eu quero trabalhar legal. com vocês. É incrível. É muito bom. Vamos demitir, Diogo. Terminando aqui, eu já vou pedir conta. Não, é isso aí, vamos todo mundo pro Rolezando. E sem contar que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que gosto é uma coisa muito relativa. Então, por exemplo, vocês vão num restaurante X e gostam de fato dos pratos, dão uma boa avaliação. Aí vai um seguidor seu lá e fala, poxa, meninas, eu detestei, eu odiei. Já aconteceu alguma situação assim? Já, Como é que vocês já lidaram? Aconteceu. Foi o que você falou, é muito relativo, Sim. né? E a nossa experiência, por mais que a gente peça sempre que seja a mesma experiência pro cliente, às vezes acontece de não ser. Justo. E por mais que a gente fica muito em cima com relação a isso, sabe? Mas quando acontece, a gente tenta entender, por que você não gostou? Foi a comida, foi o atendimento, foi o ambiente, o que fez com que você saísse com essa impressão? Foi isso, isso, isso. E a gente sempre reporta pro restaurante. A gente sempre fala o seguinte, a gente não consegue estar presente em todos os restaurantes para assegurar que todo mundo vai ter uma excelente experiência. Então, o que está no nosso alcance, a gente faz. Que é reportar a reclamação pro cliente, pro restaurante, é entender o que aconteceu com o seguidor, entendeu? Então, tem várias perspectivas, né? O que aconteceu com o seguidor, o que aconteceu com o dono do restaurante, enfim, o que aconteceu. Às vezes, o restaurante tinha uma alta demanda no dia. Então,
eu sempre falo que pra gente, e até pro seguidor, sabe? Olha, dá uma segunda chance, dá uma segunda oportunidade, volta de novo, conhece o lugar. Ah, não, realmente eu não gostei. Aí tá tudo bem também. Tem paladar, tem com relação à comida. Então são coisas que fogem um pouco do nosso controle. E o que a gente consegue fazer, a gente faz. A gente resolve, a gente passa feedback, a gente conversa com o seguidor pra entender também. Cara, que e legal. aí a gente vai. A gente faz cliente oculto. Ah, importante. Já teve casos em que a nossa experiência era muito boa. Aham. E toda vez que a gente postava um vídeo, vinha uma enxurrada de comentários crítica. ruins. E a gente falava assim, cara, mas eu tô ficando louca, então. Porque quando eu fui com a minha família, por exemplo, tava muito bom. Eu tô ficando louca, eu não sei mais avaliar. E daí a gente falou assim, não, vamos fazer cliente oculto. A gente chama nossos amigos, a gente chama outras pessoas e fala assim, ó, vai lá, pega o produto, experimenta e vê o que você acha. Pega no delivery, a gente vai lá e paga pra você, vê o que você muito. acha. Hã? Muita gente A gente fez. faz muito isso, a gente fez várias vezes. E me diz o que você acha realmente, avalia. A entrega, se demorou pra fazer, se veio bom, se a massa tá crua, se não tá crua. Me fala tudo que você sentiu. A gente teve uma situação que a gente pediu pros nossos amigos levarem na nossa casa, a gente abriu, Pesou. pesou o lanche, abriu o lanche, viu como que tava. Nossa, destruiu o lanche Nossa, sim. pra ver se tava tudo bem, pra gente entender, porque... E não a era gente... igual. Não. O pior que é. Era, tipo, sabe? A gente tem que levar em consideração alguns pontos. Delivery, por exemplo. Não vai ser a mesma beleza Sim. que vai ser pra consumir no local. Esquece. Entendeu? Então a gente tem que ser minimamente justa com o que a gente tem, sabe? Não tava ruim o lanche, tava ok, dava super pra comer. Não era igual o que a gente comeu? Não, porque a gente comeu lá. Mas era um lanche super ok e passou no nosso teste, entendeu? E daí a gente entendeu por quê, sabe? E daí quando isso acontece, que tem muitas reclamações, a gente tira o vídeo do ar, sabe? Aconteceu, a gente postou, a nossa experiência foi boa. Mas tem muito comentário negativo, também não tá certo, entendeu? Alguma coisa tá acontecendo. Então vamos excluir o vídeo do ar, passamos tudo pro cliente antes, os motivos, até a gente tem um contrato com cláusulas, então a gente segue essas cláusulas para que realmente não tenha problema para mais pessoas, né? Então, se você teve essa experiência ruim, que pena, vou entender o que tá acontecendo e reportar as reclamações. Mas para que mais pessoas tenham essa mesma experiência, a gente vai tirar o vídeo do ar. Ah, legal. Existe uma curadoria que vocês não, fazem. mas é complicado, gente. Eu E daí imagino. você chegar pra falar assim, eu não gostei, vou excluir o seu vídeo porque tava ruim a comida. Nem sempre o cara vai entender. É complicado, claro. Nem sempre não, o cara é muito vai delicado, entender. né? É uma discussão, ali vai ter um É basicamente rompimento. comprar uma briga com um restaurante, entendeu? Porque provavelmente é um restaurante que não vai vir a conversar, vamos dizer que ele melhore, né? Meninas, eu realmente errei, melhorei, contratei mais gente, realmente mudei. Vamos fazer de novo? Ele provavelmente não vai fazer isso. Porque Vai ficar magoado. Vai Sim. ficar magoado, né? Entendeu? Então a gente tem que estar ciente de que a gente vai passar essa crítica, mas provavelmente nós seremos mais parceiros, entendeu? E é isso. E daí a gente sempre dá sugestões de melhora. Você poderia melhorar assim, você poderia melhorar assim. Se você quiser, a gente faz uma volta daqui 3 meses para ver se você melhorou, sabe? Mas geralmente não rola muito. E a gente leva muito em consideração as avaliações do Google. Porque as avaliações do Google são as mais sinceras possíveis, entendeu? Então, se vocês vão no restaurante, se vocês acharam bom, se vocês acharam ruim, avaliem. Avaliem, No por Google favor. é legal. Isso me ajuda muito quando eu for conversar com o cliente. E até porque não chega a ser justo, né? Por exemplo, vocês postaram um vídeo e veio essa enxurrada de comentários negativos. Não é justo continuar propagando um estabelecimento que não tá entregando o que ele Exato. proporcionou pra vocês. Porque eu imagino assim, claro, a gente espera que nem todos façam dessa forma. Mas, eu contratei Rolezando pra vir no meu restaurante. Cara, eu vou tratar elas assim, ó. Porque eu quero que elas postem um vídeo falando que eu tenho o melhor restaurante do mundo. Só que daí pro meu cliente XYZ que não é famoso, não vai me divulgar, eu tô nem aí. Eu só quero um vídeo estourado ali no perfil delas. Então, realmente, eu acho que isso faz toda a diferença, porque você para de impulsionar um produto ou um serviço que não tá sendo produtivo pro geral, né? E se o restaurante não aceita a crítica, significa que ele não vai melhorar. Então também não tem por que a gente insistir, entendeu? E foi muito o que você falou. A gente para por aqui e é isso. Cada um segue a sua vida.
Mas é muito complexo esse lance do entender o cliente, do entender o restaurante, principalmente com relação a nós mesmos, por exemplo, fazer cliente oculto. Vamos chegar em um dia numa quinta-feira aleatória para jantar, entendeu? Não que sempre vai mudar, entendeu? Mas é a gente, é o nosso rosto, vai vir mais rápido pra gente. Mas vocês hoje já não são tão ocultas, né? Não. Então, Se a vocês gente chegarem já não no pode mais... restaurante, já não dá mais. Não dá, né? entendeu? É por isso que a gente manda os nossos amigos. E aí, é nessa vaga que eu quero entrar. Eu ia falar agora. Não, tem que ser meio no off, assim. Que não pode ser ninguém da equipe, porque às vezes aparece. Já são conhecidos também. Eu acabei de falar que eram os amigos, né? Tem vários aí. Droga. Descubram. Mas, só pra gente fechar essa página, o melhor cliente é o cliente que reclama, né? Porque ele te dá a oportunidade de melhorar. Né? Exato. Eu, normalmente, eu sou um péssimo cliente, porque eu não reclamo. Mas eu também não volto mais. Entendeu? Então, assim... Porque a gente também tem reclamação de cliente lá, né? A gente erra, peca, né? Numa série de coisas. E é legal quando o cliente fala, tipo, poxa, eu entrei em contato e não me responderam na hora. Beleza, mas pode ser que seja aquele cliente que fala, poxa, eu fui lá e eu achei o café muito amargo. E eu simplesmente não volto mais lá. Porque eu podia dizer, poxa, eu achei que é amargo. Cara, sabe o que é? Cara, a gente comprou um lote aqui e realmente o pessoal tá reclamando. Tá ruim. Beleza, eu já entendi que eu dei azar. Naquele dia eu peguei o ingrediente que tá ruim. Mas não é que o estabelecimento é ruim, todos os produtos são ruins, né? Ou então o cara fala, pô, velho, você já é o terceiro que me fala isso hoje, eu vou trocar essa marca. Eu dou pro empresário, pra empresa, a possibilidade de melhorar. O ruim é o cliente que não reclama. Que ele simplesmente não volta. E um ponto importante sobre reclamações, né? Eu acho importante estar aqui que eu entendo a parcela de culpa quando a recomendação é nossa e ele teve uma experiência ruim. Eu super entendo e sim, a gente vai resolver tudo. Mas o que acontece muito é do cliente estar no restaurante, ele está tendo uma experiência ruim lá no restaurante e ele manda mensagem pra gente. Tô tendo uma experiência ruim porque isso, aquilo. O saque. Sim, e daí eu assim, moço, já aconteceu? Chama o gerente. Ele vai conseguir resolver melhor pra você. Ele vai escutar a sua reclamação. Ele tá aí. Ele vai conseguir solucionar o seu problema. Ele vai conseguir entender. Não, mas foi vocês que indicaram. Então eu tô mandando aqui. Nossa. Então, é a mesma coisa o café. Você vai reclamar pro gerente ou pro pessoal que tá lá. Ele vai explicar o porquê está acontecendo aquilo. Isso faz com que o cliente volte, talvez numa segunda oportunidade, ou não volte, enfim. Mas ele vai explicar. E nesse caso, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Imagina, entendeu? eu tô assistindo Netflix, meu velho. Não sei. Entende? Eu não sei o que está acontecendo. Infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Então, já tiveram algumas situações que isso aconteceu. E daí, a gente pensa muito com relação a essa experiência do cliente. Aí a gente brinca que teve um dia que eu levantei e eu tava indo assim no lugar. Falei, não, eu vou lá resolver. Vou lá resolver, porque, meu Deus do céu, tá muita reclamação e não sei o quê. E daí a galera não se ajuda, o pessoal do restaurante não se ajudava pra realmente se ajudar. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida agora? E daí a gente foi entendendo, foi aprendendo. Então a gente vive e aprende, eu sempre digo isso, né? Então agora a gente já tem uma casquinha ali quando isso acontece. Legal. Eu quero puxar agora um tema um pouco diferente, porque assim, hoje vocês têm toda uma equipe por trás que ajuda vocês, e eu já quero perguntar quem são essas pessoas, qual que é a função de cada uma, porque geralmente quem assiste não tem essa noção, né? Que tem alguém por trás, gravando, editando, fazendo esse marketing. Mas lá no comecinho, depois que você perdeu essa vergonha de contar pra ela que você tinha, como que foi essa mescla das duas? Vocês estavam sozinhas ali? Conta pra gente essa trajetória. Então, eu morava em Cascavel, né? E a Lawane morava em Matelândia. Nossa. Então, quando... No começo morava em Toledo. Em Toledo, Matelândia, enfim. Mas nunca a gente morou perto, sabe? E daí, pra gente fazer essas gravações... porque quando eu falei assim, não, eu vou dedicar tempo pro Rolezando, realmente eu dediquei tempo. Então, a gente tinha que
postar X vezes na semana, o rolê tinha que acontecer, as coisas tinham que fluir, né? E pra me gravar, pra fazer toda essa produção, eu precisava de uma segunda pessoa, porque eu sempre gostei muito do conteúdo humanizado. Então, esse movimento com a mão de outra pessoa, não um tripé me gravando, por exemplo. E esse momento foi onde eu precisava muito da Lawane. Então, ela se revezava, sabe? Ela ficava um pouco em Matelândia, um pouco aqui, um pouco em Matelândia, um pouco aqui. Aí chegou um momento que eu não conseguia mais dar conta do comercial, ou, por exemplo, dos atendimentos. Verdade, eu o comercial antes, né? Exato. Mudei a linha cronológica. Mas ela entrou com o comercial justamente porque eu não dava conta mais de, responder o pessoal no direct que queria parceria ou de dica, porque também tem uma demanda alta. E foi aí onde ela entrou. E depois ela entrou para as gravações. Então eu precisava dela. Só que durante muito tempo a gente foi nesse, sabe? Revezando. E daí tinha dias que a gente tinha que, como ela vinha pouco, aí a gente tinha que colocar 5 gravações no mesmo dia para eu conseguir aproveitar ela. Mas foi um processo, sabe? Até a gente conseguir se entender. Pelo que eu lembro, assim, logo que ela me contou do Rolezando, eu já entrei, né? Rolê, começou a participar. E daí ela me passou a senha e eu ia respondendo comentário, que mandava direct, a gente, tipo, eu quero dica de lugar pra ir comer no aniversário. Então eu passava essas dicas e a gente ia ajudando. E as parcerias, elas vinham por direct naquela época. E daí eu falei assim, a gente precisa melhorar isso aqui, porque, gente, eu nunca fiz um curso de vendas. Eu, não sabia, eu sou formada em análises químicas. Nossa, não tem nada a ver, nada entendeu? A ver. Então eu preciso de ajuda pra gente ir desenvolver isso aí. E daí a gente foi mandando as propostas no direct mesmo. Até que eu falei assim, Mila, eu não tenho controle disso. Eu não sei quando que eu entrei em contato com esse cara. Eu preciso fazer um feedback com ele, fazer um retorno com ele, mas eu não tenho controle disso tudo. Aí que a gente foi pro WhatsApp. Daí ali no WhatsApp, aí ficava só comigo, ela nem tinha acesso ao WhatsApp. E daí a gente foi conversando, foi mandando pro WhatsApp, foi desenvolvendo tudo isso. E ali começou a organizar. Mas por muito tempo era só isso, né? Aí depois, quando eu vinha pra Cascavel, eu ficava uma semana, a gente colocava 50 gravações no mesmo dia, fazia tudo, voltava pra Matelândia. Daí, lá, vai vir uma gravação de última hora, não tem o que fazer, você precisa vir. Eu vinha de novo. E a gente ficou muito tempo nisso. E na época não tinha verba pra fazer um investimento e contratar uma pessoa. Isso, nossa, era algo que eu nem sonhava. Então, a gente vai fazer com o que a gente tem. A gente ficou 3 anos nisso. Exato. Nossa. Foram 3 anos. No corre. Até que na metade, acho que do ano passado... Faz 2 anos. Eu falei assim, não dá. Preciso contratar, preciso delegar. Se eu quiser crescer, eu preciso de uma equipe bem estruturada comigo. E daí isso também foi muito difícil, que daí também foi outro processo. Então, até então, eu fazia a narração, a edição, a gravação, tudo, né? A administração, financeiro, tudo, o marketing, a estratégia, tudo. E daí eu falei assim, cara, não dá, assim, eu preciso concentrar a minha energia em outras coisas. E daí a gente foi testando tipos de contratações, né? Vou contratar um editor aqui, freela. Né? Beleza, funcionou bem, mas não funcionou tanto. A gente entendeu que talvez uma social media seria mais interessante. Aí logo veio o comercial. Fluiu legal, só que a gente estava no processo de tour do ano passado e foi um pouco complexo, a gente não conseguiu dar tanta atenção assim. E a gente também entendeu que a nossa equipe tem que estar todo mundo reunido, ou pelo menos na mesma cidade, sabe? Então foram pontos de aprendizados que ao longo da processo. Vida a gente foi entendendo. Então, mas até chegar no que somos hoje, foi complexo. E para mim a edição era muito importante, porque eu sou do operacional, eu sou do criativo, eu sou do gravar, eu sou do editar. Por muito tempo, só eu editei. Então, a partir do momento que eu passei isso, cara, eu sofri, hein? Nossa Senhora. E o rolê da empresa, você vai sentindo as dores, né? Por muito tempo, a nossa principal dor era o comercial. Porque como ficava comigo, eu precisava estar nas gravações, mas eu não conseguia responder. Então, não, a gente precisa passar o comercial. Quando a gente passou o comercial, a gente entendeu que era bom pra me liberar. Só que, ao mesmo tempo, o comercial não estava totalmente alinhado. Então, a gente retirou o comercial de novo. Voltou pra mim de novo. Mas a gente entendeu que a gente precisa liberar a Emiliane. Porque a Emiliane é o criativo. Mas ela não conseguia desapegar da edição porque ela precisa fazer. Será que vai ficar tão bom como se eu fizesse? E não vai ficar igual ela queria. Não, vários aprendizados. Mas a gente foi aprendendo as dores. Mila, a gente precisa te liberar, então você precisa aprender a lidar com isso que não vai ser você mais. Aí a gente liberou ela, então a gente vai entendendo as dores e vai mudando a partir dali. Mas você entender isso, você quebra muito a cabeça. E eu entendi muito que nada vai ficar como você igual. Quer.
entendeu? Igual eu ou igual que eu quero, nada. Mas eu entendi que eu tenho pessoas boas suficientes para fazer um bom trabalho. E confiar nessas pessoas também é importante. Então, hoje eu confio 100%, entendeu? Então, eu sei que vai sair um conteúdo muito bom. A gente se ajustou a ponto de que ela entende o que eu quero, ela entende como que é para ser. Ela também chega com as ideias dela e a gente se acrescenta, entendeu? E eu sei que vai fluir muito bem caso eu não precise estar presente, caso eu não consiga fazer alguma coisa. Então, hoje em dia eu sei disso. Mas, cara, até chegar nesse ponto cara, bate cabeça, sofri, não dormia, porque eu queria estar fazendo, entendeu? Não, vai sair no prazo, como que é? Eu quero que esse take... E deu umas coisas bobas, mínimas, sabe? Eu quero que esse take fique aqui nesse segundo. Nossa. E que se não ficar nesse segundo, não vai mudar nada, entendeu? Tem Ninguém algumas vai outras perceber. coisas, mas ninguém vai perceber. Que a legenda ficou um número menor, sabe? É umas coisas assim que eu me apegava muito. Até eu soltar isso, aí vamos concentrar Ela mais vive pessoas. melhor, ela dorme melhor. Assim, vamos lá. Quando foi, se é que teve esse estalo, mas quando foi que vocês perceberam e falaram, cara, isso aqui é um business, é negócio, deixou de ser um hobby, um negócio que eu fazia e tal. Quando é que deu esse? Eu acho que na minha concepção, quando eu mandei o meu mini media kit há 3 anos atrás para a primeira empresa, e ele aceitou, e ele pagou. E daí eu falei assim... Você falou, Opa. tem coisa aqui. Ele nem revidou, assim. Ah, é isso? Então Tá é bom. isso. Porque eu tinha muito medo de cobrar, né? Pô, será que vale? Será que querem? Será que querem? Puxa, E, pô, isso será que... É a pergunta de Nossa. milhões. Entendeu? Será que vale? E até hoje, né? Tipo, será que nosso valor tá caro? Tá barato? Será que vocês não estão pedindo pouco? Será que eu tô pedindo pouco? Será que eu tô pedindo Mas muito? será que eu consigo pedir mais? É será sempre que assim. as empresas de Cascavel conseguem Comportam? pagar mais? Isso é difícil. Serviço, principalmente quando é serviço. Eu parei de fazer, antes eu fazia mentoria. Através de uma plataforma, de uma empresa de São Paulo, que tem um quadro de mentores, cada um na sua área, e eu era um dos mentores, sou ainda, de uma área específica, que é programa de canais para empresas de software. Tá? E aí, beleza, um dia uma amiga me chamou, ela entrou numa empresa em Santa Catarina, ela falou, olha, a gente precisa estruturar aqui um programa de parceiros e tal, um programa de canais. Eu lembrei de ti, a gente quer te contratar. Só que eu sempre fiz pela plataforma, as pessoas entravam lá na plataforma, contratavam tipo 1 hora, 2 horas, tal, eu recebia isso da equipe lá e falava, ó, pessoal, o que a empresa precisa, o que eles procuram, qual que é o momento dos caras, e eu preparava o conteúdo e tal, mais ou menos estudava o case dos caras e ia pra mentoria. Então assim, eu sabia fazer, tá? Eu só não era eu que precificava a minha hora. Os caras falavam, ó, bicho, a gente te paga tanto. Tá bom, beleza, a gente faz depois. Sempre depois do horário, era, né? Nos horários meio aleatórios, falei, tá bom. Aí quando essa empresa chegou pra mim, falou, tá, beleza, Diogo, a gente vai querer o processo todo, ponta a ponta, tal, vai levar aí uns 6 meses, né? Um encontro por semana, a gente vai fazer um encontro por semana e tal, tudo por vídeo. Quanto que você cobra? Falei, gente, eu não sei quanto que eu cobro. Quanto que vale meu trabalho? Aí falou, eu cobro tanto. Falei, pô, acho que cobrei bem, né? Não, beleza, aí passou um tempo, aí o CEO da empresa falou, beleza, Diogo, a gente pode fazer, tipo, era 6 meses, a gente faz em 4 vezes? Falei, beleza. Aí eu liguei para um amigo meu, falei, cara, acabei de fechar uma mentoria aqui, assim, assado de 6 meses, projeto inteiro e tal. Falei, quanto você cobrou? Eu falei, cobrei tanto. Falei, porra, mas você é burro, mano. Falei, como assim, cara? Falei, vê se cobrado o dobro, eles iam pagar. Eles iam pagar. Eu falei, será, velho? O pensamento de vocês. Será, bicho? Iam pagar, Diogo, você tinha que ter cobrado. Eles iam pagar, cara, olha o quanto vale, olha o que você vai fazer lá, olha o que você vai criar e tal. Se eles tivessem contratado... Aí você começa a perguntar, mas... se tivesse que contratar outras pessoas? Se tivesse que ir para outro caminho, não gastaria mais que isso? Né? Então, por exemplo, vocês... E aí a gente já vai entrar nisso. Os números de vocês são incríveis. Tá? São mais de 100 mil seguidores e tal. Então, assim, imagina 100 mil pessoas. Gente, tem mais de uma cidade seguindo vocês, inteira. Tá? Uma cidade de um tamanho bacana. Como é que eu faço para mostrar meu conteúdo numa cidade inteira? É muito caro. É né? isso. Se você for ver. E vocês mostram? Através de vocês eu mostro. Então,
é mais fácil quem tá de fora colocar preço no negócio de vocês, né? Do que às vezes você fala, cara, não, mas não vou pedir tudo isso, cara. Não dá. Será? Então é muito difícil. Precificar serviço é muito difícil, porque o produto é mais fácil. Custou 10, Sim. a minha margem é 15%, eu vou cobrar tanto. Eu brinco com a Lawane que um dos meus maiores desejos é vender produto. Muito mais fácil. Escala, enfim, mas é coisas para um futuro, coisas da minha cabeça. Que chega na caixa, você tira da caixa, põe na prateleira e vende, isso né? aí, sabe? O trabalho, eu sei que eu tenho um trabalho muito maior, mas na minha cabeça é só vender aqui, ó. Papum, papum, papum. Mas enfim, papo para alguns anos. Não, já, sei lá, se você, da forma como vocês vêm crescendo, porque a gente está falando de 3 anos, né? Começando do zero, normalmente, estatisticamente, a cada 10, 8 empresas fecham em 2 anos. Tá? Isso é uma estatística. Então, vocês romperam já uma barreira. Beleza, rompemos uma barreira, o negócio virou, existe um negócio aqui, e que vocês fazem muito bem. Eu acho que aí a gente vai entrar nisso, a gente falava um pouquinho antes de iniciar, e isso faz parte aqui da mentoria gratuita que eu sempre recebo. Quais foram os ajustes que vocês foram fazendo, assim, que vocês conseguem lembrar que mudou o game? Tipo, poxa, como você falou, cara, eu botei a minha voz, pô, virada de chave aqui. Negócio. A hora que eu botei o meu rosto, pô, teve uma virada de chave aqui também. Vocês conseguem recordar aí alguns pontos de tipo, cara, gente... Eu acho que assim, no começo a gente estipulou, tipo, 3 publicações no dia, né? E isso, na semana. E isso se manteve por muito tempo. Mas quando a gente entendeu que quanto mais melhor, as coisas aconteceram. Então, de 3 na semana, foi para 5 na semana. Hoje em dia tem semanas que fecha com 7. Então, ou 8, sabe? 8 na semana. Então, eu sei que isso entra no ponto de ser super exaustivo para produção, sim, mas para crescimento é o essencial. Importante, entendeu? E até, talvez, em outros nichos, 3 vídeos por dia, sabe? Porque quanto mais, melhor. Nesse momento, nós estamos falando de rolezando, que rolezando é muito mais local. Sim. Não tem como eu levar sempre ao pé da letra tudo que acontece na internet, porque o nosso público é local. Eu tenho que levar o que acontece em Cascavel. Uhum. Mas essa frequência de vídeos, acredito que foi onde deu um start, assim, de tipo, pô, é isso aí. Acredito que estudar muito a plataforma, eu sempre estudei muito, né? Mas esse constante estudo, por quê? Porque muda muito. Muda muito. Todo dia muda, todo dia acontece alguma coisa. E você tem que estar atualizado do que está acontecendo. Então, a gente teve uma última atualização do Instagram, que para produtores de conteúdo foi péssimo. E daí você tem que entender qual é o seu novo formato. Você tem que se redescobrir, sabe? Então, da mesma forma que lá no começo eu entendi que vídeo narrado com a minha voz e eu aparecendo dava bom, esse ano eu entendi que as coisas mudaram, que não é só vídeo narrado. Que o pessoal quer ver o real time, quer ver o reagindo na hora, entendeu? O pessoal quer ver essa reação e o real life também. Então, a gente conseguiu entender e a gente molda as nossas estratégias com relação a isso também. Só que eu também entendi que o meu público não quer ver só o vídeo falado, sabe? Então, entender a plataforma, entender o público, conhecer o público. E para que isso aconteça, a gente tem que fazer muito teste. Muito teste. Muito teste. Parece o Diogo falando comigo no escritório. Não, é isso. Tem que testar. A vida é testar, entendeu? Postar e testar. E aí, o teu indicador são os números. São os números. Poxa, esse aqui a gente teve um número diferente aqui. Eu acho que tem algo aqui. São os números. A gente já passou por isso, guardadas as proporções, né? Que somos semi-celebridades ainda. Mas de a gente fazer algum tipo de vídeo, né, Amanda? E, tipo, postar no meio da tarde, chegar de noite e o vídeo deu mais resultado do que alguns que estão ali há semanas. E a gente fala, pô, esse formato aqui eu acho que funcionou, vamos repetir isso aqui. Vamos nessa linha. Exato, isso aí. E um ponto importante é que, tipo, vocês conseguem, que foi o que eu falei, atingir Brasil, né? Nível Brasil, nível, enfim, nacional. E a gente é muito Cascavel. Então, pra gente, às vezes tem restaurante que a gente já foi 3 vezes, 5 vezes. Começa a limitar. Apresentar esse restaurante que seja de uma forma atrativa para esse seguidor é muito complexo. Você atrair atenção é muito complexo. Então, há 3 anos atrás, o que mais viralizava era você colocar um take com o queijo puxando.
né? Nossa, meu Deus. Todo mundo morria. Hoje em dia, não. Hoje em dia isso já mudou. Já acostumou. Entendeu? Já acostumou, já saturou, a gente diz, e já é outra coisa. Então, você entender o que o pessoal quer é muito importante. E é justamente isso. A gente pode ter o melhor conteúdo, sabe? Nossa, tem um conteúdo muito bom, que performou muito bem. Mas se a galera de Cascavel não curtir, não vai dar bom. Por exemplo, o parque que a gente postou recentemente. Eu sabia que ia ser um viral. Porque tem alguns fatores, né? Pô, é algo único, nunca teve na cidade, é super diferente, criança e adulto vão gostar, entendeu? Então, certeza que ia viralizar, certeza, assim, era colorido, algo que muito colorido, bonito. O vídeo fica bonito. Exato, a gente conseguiu pular, aproveitar, se divertir, algo legal que você olha e você fala assim, meu Deus, eu quero ir lá. Então, a gente conseguiu entender isso, eu sabia que ia ser um viral, mas nem sempre é assim. Sabe? Nem sempre não pega. E daí é isso, porque a gente já foi 5 vezes no mesmo lugar, entendeu? E daí a gente tem que se reinventar, sabe? A gente tem que se reinventar para conseguir produzir um conteúdo e chamar a atenção do público. Vocês têm uma empresa de mídia, né? Exato. É isso, né? Vocês têm uma empresa de mídia. Então... E daí isso vale o teste, isso vale tudo. E daí como você perguntou das viradas de chave, né? Eu acredito que essas foram uma delas. Aprender muito e tentar saber o máximo do que eu tô fazendo. E depois fazer com que o Rolezando se tornasse uma empresa, que talvez é a mais difícil de todas. Formalizar, eu acho que tudo que a gente faz. Criar processo, botar regra. Exato. Então, por exemplo, o criar processos. Isso vem do processo de vendas, porque já começa lá, do atendimento ao cliente, entendeu? Então, tipo contrato. Como que está sendo o atendimento do cliente? Está sendo padrão? Está sendo rápido? Está sendo ágil? Porque eu também tenho que entender que eu preciso vender para que a minha empresa fature, entendeu? Cresça, para que a gente consiga... Então, assim, por mais que hoje o Rolezando é o que vocês veem, uma página de dicas, por trás tem a estratégia da venda, por trás tem o que a gente vai fazer, por trás tem tudo isso. Então, o processo de vendas, a gente entendeu o que a gente precisa. Talvez, nesse momento, é o que mais está capengando, mas a gente vai melhorar isso, sabe? O processo de produção. Então, eu entendi que não sou eu mais que edito, para que a gente consiga ter essa... agilidade. Entendeu? Que a gente consiga produzir talvez 14 vídeos na semana. Tá, então eu preciso do quê? Eu preciso de um editor, eu preciso as narrações fazer todas em um dia. Então, para que isso aconteça, as gravações têm que ser feitas com antecedência. Então, a gente também está criando um processo de produção. Eu ia falar isso, que a nossa empresa ela é literalmente uma linha de produção. Porque para você gravar, você precisa ter agendado. Para você conseguir narrar, precisa ter feito a visita. Para fazer edição, precisa tudo pronto. Então, é uma linha de produção que ela tem que funcionar muito bem para que as coisas aconteçam tudo certinho. Exatamente. E é difícil. E daí, no meio disso, ainda tem o organizar, financeiro, né? O financeiro, o investimento, cursos, capacitação. Então, pensa que eu sou formada em marketing, mas... Cara, o que eu aprendi na faculdade já foi faz tempo. Nossa, foi faz muito tempo, entendeu? Então, imagina que a gente tem que aprender sobre financeiro, sobre distribuição de verbas, de investimentos, reservas, afins, entendeu? Os próximos passos, os próximos projetos. Então, isso é algo, talvez é o mais desafiador. Mas é o mais legal. É muito além, porque as pessoas rotulam muito, né? São blogueirinha. Cara, não, vocês são empreendedoras. Não é só abrir a câmera ali, falar e dar a opinião de vocês. Exato. Tem todo... É uma empresa. É uma empresa, é um trabalho complexo. Você falou antes, a Mila comentou mais cedo ali que tem uma preocupação com a dicção, né? Foi algo que você trabalhou. Dá muito mais trabalho do que parece, muito mais trabalho. E eu não consigo acreditar, pelo menos até hoje eu não vi as coisas acontecendo por osmose. Né? Ela realmente é intencional, então existe um esforço, existe um projeto, um processo, né? Realmente é uma profissionalização de algo que, começou ali, né? Sem muitas pretensões, pequeno. Vamos ver o que vai acontecer, faço porque eu gosto, e virou o business de vocês. E assim... Nunca vai estar perfeito. Nunca. Tá? Processo de vendas, tá? A nossa empresa, o pilar principal é vendas, tá? Eu já desarrumei 300 vezes, sabe? E eles falaram, poxa, agora eu vou ajustar aqui porque vai ficar bom, vai facilitar a vida dos vendedores lá, a gente vai conseguir converter mais. Aí alguma coisa acontece e fala, pô, mas isso aqui não tá legal, vamos mudar. Então você está sempre
corrigindo, né? Às vezes tá bom, você muda, fica ruim, aí você tem que voltar, falei, volta que deu ruim. Né? Mas isso é o dia a dia, né? É o que acontece. É o testar, né? O que a galera vê na internet, eu acho que esse é o grande objetivo do Jornada, é que não tem glamour. Não. Tá? Não tem glamour. Eu até brinquei mais cedo com o Fábio e com a Amanda. Esse é o nosso primeiro episódio que a gente grava de manhã. E é muito bom gravar de manhã. Por quê? Porque basicamente eu cheguei no escritório, eu fui lá, eu só vi algumas coisinhas ali que eu precisava responder, resolver e tal antes de vir pra cá. Mas normalmente quando eu gravo no final da tarde, eu chego aqui carregado. Cansado já. Cansado, já teve treta, teve alegria, teve tristeza, teve um monte de coisa no dia. Quando eu venho aqui 5 horas da tarde... Não é igual. Não é igual. Às vezes, tipo, eu acabei de sair, sei lá, de uma reunião difícil, cansativa, difícil, às vezes com um conflito, que pode ser... Isso acontece, né? Seja com fornecedor, seja com cliente, seja com colaborador. E aí, poxa, você vem pra cá e aí você precisa manter a postura e, poxa, tá tudo certo. Então, não tem glamour. Não. Esquece, tá? Não tem glamour. Pode ser o que for, pode mostrar o que for. Pode ter certeza que por trás das câmeras tem gente ralando pra caramba, né? Existe processo, existe gente dormindo pouco, trabalhando muito, né? Sacrificando muito. Muito. Né? Porque a gente acaba trocando, fazendo um monte de escolhas. E claro, agora eu acredito que vocês já passaram dessa fase. A gente está vivendo essa fase, mas que é a da vergonha. De tipo, sou blogueiro agora. Que eu tô muito famoso, eu não sei se vocês estão ligados, eu tô muito famoso. Eu vi alguma coisa ali. Eu tô muito famoso. O maior do Brasil. A gente já não, tem que visualizar, entendeu? É a visualização. Eu gosto disso, hein? Eu gosto entendeu? disso. Também você já tem que disso. considerar que você entende? É o sentimento. E como é que foi essa transição de tipo... Né? Vocês vão gravar tudo? Não me grava. Que eu ouço isso às vezes, né? Então, a gente demorou um pouco para fazer com que a nossa família participasse tanto, porque as nossas famílias, elas não são daqui, né? Então, a gente se reúne, mas são para bem pontos específicos. Então, com a família foi mais tranquilo. Com os amigos, eles foram entendendo, entendeu? Mas principalmente com a gente, né, Lau? Foi complexo. É muito complexo e eu acho que gravar até que não tanto, porque a gente tava ali para fazer isso. Então, a gente aprendeu vivendo. Mas eu acho que o mais difícil é quando começa a reconhecer, é quando você vai na farmácia que você tá podre de gripe, ou eu que tenho crise alérgica a cada 3 dias, você tá podre e alguém te reconhece, vamos tirar uma foto. Sim, vamos. E você tem que ir, entendeu? Não é um problema, mas você tem que... se você for antipática, vai vir uma crítica. Ou então, tipo, você tá no mercado fazendo compra do açougue e o cara te encontra. A primeira vez que alguém me reconheceu, eu tava na fila do açougue, a gente ia fazer um churrasquinho. E sabe o cara... rolê, shorts e chinelo? Regata véia? Pô, normal. Mercado de sábado à tarde. Maravilhoso. Exato. Lindo. Melhor final de semana que poderia ter. Fazer uma carninha. O cara chegou e falou assim, vai comprar uma carninha hoje, né? E bateu nas minhas costas. Como se fosse teu amigo. Sim. Eu olhei assim, eu falei... De onde eu te conheço? Quem é você? Entendeu? Que doido. E daí, eu fiquei, tipo... Dei um delay, né? Eu falei assim, meu Deus, da onde eu conheço esse cara? E daí ele, mas é bom fazer uma carninha, né, e tal. E muito legal os seus vídeos e tal. E eu fiquei assim, tá bom, entendi. E daí você vai entendendo. E daí isso pra tudo, entendeu? Por exemplo, assim, hoje em dia, a gente tem 23 anos e 24. A gente ainda tá jovem. A gente não pode ir numa balada e dar PTzão. Entendeu? Pô, que chato isso. Porque a gente tem uma imagem a zelar, entende? Claro, pô, vocês Então, o dia que a gente deu o PTzão foi lá em Natal, que ninguém conhecia Bem a gente. longe. Ai, que legal. Entende? Em grande estilo. Então, você vai lidando com tudo. Obviamente, Que legal isso. escolhas e consequências, Sim. né? Tá tudo bem, a gente se zela de dar PTzão em casa. Tá tudo bem. Também a gente tem que Foi uma escolha, né? Mas é isso. Vale a mas pena, você vale vai a pena. aprendendo a lidar com isso tudo. Por isso que eu falei, às vezes é esse ponto que pega mais, sabe? Tipo, cara, eu não que eu não queria, mas eu queria ficar de boa, sabe? eu quero ir num restaurante pra ficar de boa. Eu queria ir de short e chinelo e tá tudo Aproveitar. bem. E às vezes, pra gente ter essa imagem e ser reconhecida, às vezes
gente não consegue trazer isso na nossa vida, entendeu? A gente tem que E ter uma... você falou sobre o glamour, né? Sobre não ter glamour. Não tem glamour. Mas, por exemplo, tipo, no primeiro ano do Rolezando, a gente se dedicou, sei lá, 150% ao Rolezando. Então, a gente vivia e respirava Rolezando, assim, ó, sempre. 24 horas. Exato. Então, a gente deixou um pouco de lado família, a gente não visitava tanto as nossas famílias, a gente deixou de lado os amigos. Então, os meus amigos do colégio, eles estavam dando PT, imagina. Fazendo farra. Tinha 19 anos. Então, eles estavam vivendo o mundinho deles e tá tudo bem, só que eu não. Entendeu? Nesse momento, a gente já tava fazendo o quê? Trabalhando muito. Então, o que acontece? A gente tirou parte da nossa vida para se dedicar ao Rolezando e agora a gente já tá mais tranquilo. Então a gente consegue dar uma respirada. Só que daí nesse período de tempo foi o que a Lau falou. Não dá pra voltar. Né? Não dá pra voltar. E ser reconhecido é algo que hoje em dia a gente consegue lidar muito bem, sabe? Eu acho que sim, né? Mas que em alguns momentos isso foi, tipo, não um problema, mas, tipo assim, pô, sempre tem alguém me olhando, sabe? E daí você não sabe se a pessoa tá te olhando porque te reconheceu ou porque só tá te encarando, e daí vem aquele sentimento. Hoje em dia a gente lida muito melhor com isso tudo. Mas são feridas que pegam em alguns momentos, assim, sabe? Tipo, cara, eu não queria. Uma vez a gente teve... Ano passado, né? A gente foi assistir um filme no cinema, que era o Divertidamente, de criança. Eu tava louca para assistir. A gente foi com os nossos amigos. E a Emily falou assim, eu vou no banheiro no meio do filme e depois daqui a pouco eu volto. Ela demorou. Eu falei assim, cara, eu não vazo, né? Sei lá, uma coisa. no meio do caminho, né? De repente ela chega... Fui parada no banheiro, me trancaram no banheiro porque um monte de seguidor me conhecia. Deu, meu Deus do céu. E assim, é muito legal. E é muito legal. Muito legal. Só que muito legal. são momentos em que você não queria, entendeu? E assim, 90% era criança. Então, depois da sessão, a gente parou e fez uma sessão de fotos. E eu acho que assim, gostoso. eu acho que é o carinho mais genuíno que a gente recebe. Gratificante. Porque eles não veem nada. Eles só veem que você é muito legal e, meu Deus do céu. vejo teus vídeos. Exato. Então, é muito, muito gratificante. Só que isso, numa proporção muito grande, é meio tipo, meu Deus, assustador. sabe? E foi o que eu falei. Somos pessoas... E a galera não consegue, porque tem essa visão de, nossa, uau. Mas somos pessoas igual vocês. O pessoal chega tremendo pra tirar foto e eu fico tipo, gente, calma. tá tudo bem. Tá tudo se acalma, eu sou igual vocês, entendeu? E daí isso coloca a gente numa posição que eu fico tipo assim, meu Deus. Sabe? E o que eu tô fazendo? Eu mereço tudo isso? Sabe? Tá certo isso mesmo? E daí é um embate muito grande. É uma luta, É uma né? luta muito grande. E daí pra ser suficiente pra essa galera também, sabe? Porque é um carinho muito massa, assim, que nem nos melhores muito sonhos. gostoso. Mas tem momentos em que você não tá pronto, né? Sim. Então, por exemplo, um ótimo exemplo, eu estava na maca do SAMU. E o cara, uau. meu Deus, você é muito legal. Sim, eu sei, mas agora eu tô doideira. morrendo de dor. Eu não consigo te receber tão bem. Então, calma. São momentos, eu acho, né? Tipo, e daí a gente precisa viver, né? Que a nossa vida não para. Então, a Lauane às vezes cai do cavalo e precisa ir numa maca do SAMU. Às vezes a gente tem que ir na farmácia, não tá tão legal. Enfim, às vezes a gente também não tá num dia muito legal. E as vidas não vai parar pra gente. Então, a gente também aprendeu a lidar com isso, Vai lidar com isso. com as circunstâncias da vida. Eu tô ansiosa pro nosso momento, assim, de chegar. Mas o Diogo, eu acho que ele vai ser meio snob. Ah, é? Eu vou ser... Nossa, eu Não, Já ele comigo não ele não tá querendo tem que se falar. Não vai valorizar. tirar foto com os Não, fãs. eu vou ser insuportável. Não, Ele não vai tem tirar foto que... com Insuportável. Então, Mila, tira agora, porque daí quando ele ficar famoso, você já tem. Aí você Cara, vem. Não, é isso. Eu fico pensando porque assim, às vezes final de semana eu moro perto, eu moro ali no Pioneiros. Então tem o Beal que é perto, o Beal e o Irani são perto. Então às vezes eu preciso pegar alguma coisa no mercado. E, tipo, eu não arrumei o cabelo tá do jeito que eu acordei. E tô de bermuda e camiseta. E eu falei, vou ali no mercado buscar uma coca. E a mulher, tá, mas tu não vai assim, né? Eu falei, não, Preto, eu vou pegar um negócio e eu volto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, Diogo. Sabe? E às vezes eu vou. Porque às vezes eu olho e falo, não, passa. Eu não vou ali molhar o cabelo, passar um gel no cabelo, tal, né? Não Trocar tô a bermuda. Pra ir aqui é pertinho. Mas vai chegando um ponto que eu acho que isso começa a incomodar, né? Porque, poxa... A gente... Tipo, eu sempre tenho muito esse lance de vou ser eu, né? E é isso. Mas chega um ponto que daí... por mais que eu vou de chinelo.
até onde beleza, é eu definir. e até onde é desleixo, sabe? Sim. Tipo, Não, beleza, eu vou de chinelo. Só que hoje em dia já eu tenho que ir de chinelo, mas eu não posso ir com qualquer camiseta. tem que ser Entendeu? um chinelo limpo. Uma camiseta não pode ter um Não pode ser aquela camiseta que tá canseira. desmangolada, assim, entendeu? Só que isso foi acho que talvez o máximo que eu consegui deixar pra ser eu, sabe? Então, tipo assim, eu não vou deixar de ir no mercado, porque teve um tempo que a gente era assim, tipo, ia sair, não, vou colocar um sapato, nem que seja pra abastecer, que eu nem saio do carro. Entendeu? Aí a gente, nossa, né? Hoje em dia eu entendi que é isso aí, galera. Vocês Eu uso são assim, chinelo, entendeu? Acho que todo mundo usa chinelo, entende? Pô, eu fico Pode o dia tirar inteiro. foto, só não posta. Eu fico o dia inteiro de sapato, entendeu? Então agora não, tá tudo vambora. bem, exato. E daí às vezes o pessoal encontra e daí meio que tem Dá um esse choque susto, de né? realidade, tipo. É normal, entendeu? Elas Sim. estão fazendo compras. E sim, é isso aí mesmo que eu quero passar pra vocês. Somos normais, fazemos compras e é isso aí. E tem vida. E tem mas vida, é isso aí. É que vocês, talvez vocês não estão enxergando, vocês não enxergam, né? Nem tem como o outro lado, tá? Quando a gente falou, poxa, a gente podia chamar as meninas do Rolezando pro podcast, né? Falou, cara, as meninas estão estouradas, não Eu vão falei, parar elas nem não pra vão ouvir a ler, elas nem gente. vão ver a mensagem. Nossa, Já gente. demorei um pouco pra lá na aí barra. Eu tava magoada. Quando a gente comemorou lá no escritório, quando ela falou, cara, as meninas toparam. Eu falei, Foi uma sério, festa. pô, gritei lá com a galera, falei, cara, o Rolezando vai no podcast, vai no Jornada e tal, não sei o quê. Então, assim, existe, né, tipo, existe uma barreira. Poxa, será que elas vão responder a nossa mensagem? Tipo, e se elas não responderem, poxa, Normal. dá pra entender, né? Tipo, deve receber centenas de mensagens, né? E vocês, poxa, vocês são super acessíveis, né? Super, super. Eu acho que o público também sente isso. Fala, cara, as meninas são muito mas gente sabe boa. por quê? A gente não tem essa visão. Eu tenho certeza que não. Eu não consigo ver a gente assim. Eu tenho certeza sabe? que não. Tipo, esse bloqueio, essa barreira com o seguidor. A gente comemora cada 1.000 seguidores que a gente ganha. A gente sempre foi assim. Desde que bateu os 5.000 seguidores, a gente comemora. E a gente fica muito feliz. A gente tem metas de seguidores e tudo mais. Mas a gente não consegue mensurar isso, sabe? Tipo, nossa, eu tenho 160 mil seguidores. Tá, mas... E aí? O que é isso, né? Daí, tipo, não é mensurável, não é algo que eu consigo visualizar, sabe? Então, por isso, meu Deus, será que elas vão responder? Cara, Não, mas volta e meia a gente dá um Normal. Google ali, quantas pessoas... cabem num start. tipo, dá 160 mil. Pra gente ter uma dimensão, entendeu? Cara. E uma Mas é valorização muito também, longe. sabe? Eu acho que uma visualização do que a gente tá construindo. Acho importante isso. A gente comemora todas as nossas conquistas e essas visualizações, elas são importantes. Mas, tipo assim, se você perguntar, Emiliane, é difícil, né? você se vê como uma celebridade? Eu posso ser referência, eu posso ser símbolo de confiança, motivação, inspiração para outras pessoas, mas eu não consigo me ver nesse momento, sabe? Eu sou a Emiliane, que veio de Bema, que gosta de churrasco, a gente come frango caipira com mandioca, é minha comida preferida. Os meus pais vivem a vida simples que eles amam, eu amo também, e eu trouxe um pouco isso. Pronto, entendeu? E pegou. Então, e quando eu vejo as pessoas, tipo, no mercado, e daí, tipo, quando as pessoas chegam tremendo, eu falo, meu Deus, moça, tá tudo bem, eu não sou, sabe, tá tudo bem, eu sou Emiliane, sou legal, entendeu? Estrela, Sou sua não sou amiga, estrelinha. tá tudo bem. E é muito louco você... Acho que até não é nem tão legal você ter essa visão, né? Sei lá, na minha cabeça é meio estranho. Mas a gente não consegue ter essa visão. De, eu sou famosa. Não sou. Não tipo, caiu a ficha. Não, e é muito difícil isso. E não sei se um dia vai cair. Mas, Eu nem sei se eu quero que caia, sabe? tá tudo Talvez bem. não caia. tá Talvez tudo bem, não se eu caia. quero. Mas é que, claro, assim, e o público de vocês precisa entender, né? Nós que somos o público de vocês precisa entender. Cara, é muita gente. É muita solicitação. Velho, às vezes não vai responder. Não, vai eu não ver vou a dizer que não, mensagem, às vezes passa. né? Não vai ter. Não vai ser sempre, tô no cinema assistindo um negócio. Cara, eu só fui no banheiro e quero voltar. Eu não quero tirar foto, eu não quero falar. Pelo contrário, eu não queria nem ir no banheiro, eu só vim porque o filme não deu pra fazer lá. É. Então eu tive que vir correndo, o filme tá rolando lá, irmão. Então assim, eu preciso voltar pra lá. E às vezes você vai e tal, e não sei o que. Fala, pô, essa menina mala, né, cara? Pô, não, velho. Ela tá vendo a vida dela, velho. Só que daí isso entra em outro ponto. A partir do momento que a gente identificou isso, sabe? A gente também escolheu ficar.
A gente também escolheu isso. Então, hoje em dia, é o meu trabalho dar atenção pra galera, entendeu? Justo. Hoje em dia, é eles que fazem o meu rolê acontecer. Então, o mínimo é eu ser querida, o mínimo. E assim, parte. eu não sei identificar, passar pra vocês o quanto eles são importantes, entendeu? Então, por mais que tenha essa coisa de pô, né, e tal, mas é o que é o nosso termômetro com relação ao nosso conteúdo, com relação ao que a gente tá fazendo, com relação se tá indo bem, se não tá indo bem. E se não fosse eles, nada disso seria possível. Se eles não acreditassem em nós, nada disso seria possível. Então, hoje, eu faço questão de parar, tirar foto, conversar, trocar ideia, porque é por eles. Eu sempre falo que é tudo por eles, é tudo pra eles. Então, é o mínimo que eu faço é isso, sabe? Eu poderia fazer muito mais, que ainda tá em planos, entendeu? Sim. Mas eu acho que é isso. Nem sempre a gente vai entregar 100%. De nós. Entendeu? Exato. Porque nem sempre a gente tá bem, No tá dia. feliz, enfim. Mas a gente sempre recebe. E recebe muito bem. Mas são camadas, assim, que a gente vai entendendo. E que a gente vai se conhecendo também. Se aprendendo, entendeu? É igual a gente poucos. falou, expectativas e consequências Sim. também entram nisso, né? Tipo, tá, a partir de agora vai ser assim, beleza, a responsabilidade é essa, a responsabilidade não é essa, como que a gente vai agir assim, como que não. Então, tipo, às vezes eu paro e penso, cara, não quero mais. Que nem esses dias acho que uns 2 Na meses eu verdade, tive muito- uma... Você tem várias. Mas eu tive uma crise, assim, eu falei assim, não quero mais. Preenchida. Eu quero... Não sei. Eu não quero Você que ninguém CLT. mais me veja, eu vou ser CLT, vou fazer qualquer outra coisa, eu não quero. Eu tava, assim, num limbo de não quero mais, entendeu? Sim, não teve Aí surto. fui na psicóloga, conversei, me acalmei. Não, né, cara? Pô, sonhei pra terapia é muito isso, bom, né? né? Tipo, pô, não, se acalma aí, vamos com calma. E daí foi onde eu identifiquei que são fases, sabe? Mas principalmente o que pega muito é agradar todos. E não, impossível. e no sentido de, tipo, trazer uma dica boa, no sentido Novidade. de trazer um vídeo bom, trazer novidade, trazer tudo, ser suficiente, entendeu? Então, E suficiente no off e no online. Porque, E daí- igual a Mila falou, a gente ficou muito tempo focada no rolezando. E nossa família ficou pra trás, nossos amigos ficaram pra trás. Então, agora, hoje em dia, a gente tá tentando puxar a família de novo. Equilibrar isso aí. Mas você conseguir equilibrar esses pratinhos é muito difícil. Viu? Nossa. Gente, Viu? é porque assim, Você já vai entender. meu Deus. todos os nossos entrevistados são empreendedores, tá? De nichos diferentes, mas sempre empreendedores. E sempre em algum momento da nossa conversa, a gente puxa essa questão dos pratinhos. E o Diogo, ele sempre menciona que é impossível, no início, principalmente, você equilibrar Não tem como. tudo. Não. Então, agora, quando você falou dos pratinhos... Nossa, Eu olha sempre só, falo, a gente Lau, tá eu sempre sempre falo, tá? tentado. Existe na jornada do profissional, né? Não só do empreendedor, do profissional, existe uma fase de hiperfoco, de alta performance. Nessa fase, que pode ser de 1 ano, 2, mais saudável, no máximo 3, na minha avaliação, tá? No máximo 3, senão dali pra frente você vai ter um burnout ou você vai ter consequências, né, que não são Saúde. legais. Não vai ter equilíbrio. Não tem. Esquece, bebê, não vai ter, tá? Você não vai conseguir ter lazer, esporte, família, não sei o que, papapá, vai estudar, vai viajar, vai não vai conseguir. Então, assim, e não vai chegar a lugar nenhum se não passar por esse deserto, tá? Na minha opinião, fala como... Não, meu mas Deus, eu quem concordo que é? plenamente com você. Tá. Porque, por exemplo, a gente passou por o processo de 1 ano dedicando 100% a rolezando, as coisas se acalmaram e daí a gente falou assim, tá, e agora? Né? Acho que, que foram a gente... uns 2 anos, né? Exato, mas o que a gente vai fazer, sabe? A gente já chegou num patamar legal e o que a gente vai trazer de novidade? Que daí foi onde veio o tour. E ano passado, a gente ficou, acho que mais, né? Acho que começou no ano retrasado ainda, 100% em função do tour. Entendeu? Então, nesse momento, a gente deixou o rolezando um pouco de lado, entendeu? Então a gente passou nisso 2 vezes. A gente passou com o rolezando pra colocar ele onde ele Tracionar. tava. Que era a nossa Exato. meta, era bater 100 mil seguidores. A gente passou antes, graças a Deus. E a partir dali a gente entrou com a meta do tour. Então a gente passou por essa fase, esse limbo, 2 vezes. É a segunda etapa. E Já daí, por era a exemplo, ano segunda vez. passado, no mesmo ano, eu falei assim, não, eu vou correr uma meia maratona. Nunca tinha corrido 1 km e eu disse que eu ia correr uma meia maratona. E, no ano passado, no caso. E, cara, não deu.
Porque ou eu treinava, ou eu trabalhava, ou descansava, ou eu dormia. Não dava. E eu funciono muito com uma coisa de cada vez, entendeu? Então, assim, para as coisas fluírem, eu tenho que focar nisso, entendeu? E eu sei que é um erro. Porque, por exemplo, no período do tour, a gente cancelou a vida, entendeu? A gente não treinava, a gente não corria, a gente não via os amigos, a gente não via a família. A gente se isolou pra resolver o tour e fazer com que o tour acontecesse, entendeu? E daí, ano passado, não deu. E daí, esse ano, a gente volta com uma maturidade talvez um pouco melhor, no sentido de que o tour também vai acontecer esse ano, né? A gente precisa de uma segunda edição. Mas tá tudo bem, vamos organizar a vida, entendeu? Não precisamos parar tudo. Já sabe os atalhos. Exato. Esse ano a gente já tá mais tranquilo, a gente já tem mais pessoas com a gente, entendeu? Esse ano eu consigo conciliar os nossos treinos com as reuniões e, enfim, todos os afazeres. Então, esse ano eu entendi que eu consigo viver a minha vida lançando um segundo tour. Só que ano passado, não. E talvez o ano passado foi tão importante para que a gente entendesse tudo isso, para viver esse ano, sabe? Para criar um modelo, para criar uma estrutura. Exato. Agora já tem um esqueleto, você precisa só fazer em cima disso, né? Exato. Mas foi muito o que você falou. Eu acho que tudo na vida, né? Tudo na vida, para dar certo, você precisa depositar tempo, você precisa depositar energia, você precisa querer muito, que isso é muito importante. Sim. Eu acho que a partir do momento que você entende o porquê, e isso é talvez o mais clichê que a gente vê por aí, sabe? Mas faz muito sentido. Você tem que ter um porquê. E é uma fase muito difícil de você entender que você não vai conseguir equilibrar. E eu acho que quando passa essa onda, daí você olha assim, tipo, passou. E agora, o que eu faço? Você falou assim, tá, eu saí da loucura do tour, por exemplo. Tá, e o que eu faço agora? Tipo, acabou. Você sabe que eu não tenho eu tenho eu brinco com a Lawane que calmou tudo. Não, vou ter que achar outra coisa. Ela tinha uma pira de que todo ano ela ia inaugurar uma empresa. Meu Deus. Vou arrumar a Sarah pra me coçar, né? Exato. Eu não dou conta, você para, que você não vai trabalhar. A minha cabeça tem que estar funcionando. Tem que estar Imagina que ela tinha uma pira de que uma empresa por ano. Eu falei, Meu ai, minha Deus, filha, Não, depois do tour e do rolezando, eu dei uma acalmada. Ah, tá. Mas a Adota minha... um cachorro. Sempre tem alguma coisa aqui, ó. O meu chat ali, ó, coitado do meu chat, né? Vamos assinar uma. Cara, conversa você e o comigo. Diogo, eu acho que vocês são a mesma pessoa. Então, não, mas é o perfil, cara. É esse perfil de, tipo, ficar caçando com problema e Sarah pra se coçar, né? E assim, eu acho que vocês vocês passaram por isso. Eu passei há um tempo atrás, que eu cheguei com a minha esposa também. Ela é bem workaholic também. Da gente se olhar assim e falar, bicho, eu não tenho hobby. Você já passou por isso? A gente passou esse ano. Cara, eu não tenho hobby. Eu não sou o cara, tipo, o tênis, o futebol. Vou sair do trabalho aqui pra fazer alguma coisa. Tênis, é andar de bike, andar de moto, é correr de kart, é, sei lá, jogar kart. Cara, eu não tenho hobby, velho. Eu preciso de um hobby. E ainda não achei. Mas aí você se sente assim, tipo, cara... Eu sou um lixo. Mas como assim, velho? Mas é assim, não é, eu não tenho um hobby por... Cara, não tem um negócio, falando de tipo, cara, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira pra ir fazer. Não, o meu hobby é Fala ver com o chat vídeo. GPT. Cara, eu gosto, assim, de ver vídeo de empresa, sabe? Tipo, sei lá, um podcast, um review de equipamentos. Eu sou maluca, então... mas você tá vendo sobre o trabalho, mas eu gosto, entendeu? É o meu hobby, entendeu? Isso é legal. É teu momento de paz. Exato. Nossa, cara, me deixa feliz. Pintar. Meu é pintar. Bob Goods. Eu gosto de pintar também. Comprei que é? várias canetinhas. É um livro de colorir. Aham. E daí tem várias canetinhas e daí eu fico pintando. E é lindo, né, os desenhos. Cara, minha nesse esposa momento, teve a uma minha época. cabeça, assim, ó, desliga. Sim. Eu não penso em nada, Desconecta. eu não... o cliente, não sei, Não não sei me nem o que interessa. Que legal. Nossa, eu desligo. Uau. Mas hoje a corrida foi uma válvula de escape pra mim. Você achou? Nossa, absurdo. Nossa, absurdo. E com relação a esse lance pessoal, sabe? Tipo, do desafio pessoal. Então, eu tenho que correr 21 km. Eu tenho que treinar. Eu tenho que fazer. Cara, eu avisei Deus e o 21 mundo que eu ia chão, fazer hein? isso, entendeu? Assumiu publicamente. Exato. Nos stories. Chamei sócios, chamei amigo, chamei tudo. Quase meu irmão tava indo comigo. Então, eu preciso fazer isso. E daí, ao mesmo tempo, vou fazer pelo 21, mas eu tô fazendo muito por mim. Eu acho que é a coisa que eu mais tô fazendo por mim nos últimos 5 anos. Entendeu? Ah, que legal. Então, tipo, cara, eu vou correr. Cara, eu não penso em nada. Entendeu? Eu coloquei, daí eu falei, não, vou ser produtiva correndo. Né? Vamos otimizar o meu tempo. Eu vou ouvir um audiolivro. também. Entendeu? Sim. Aí eu coloquei o audiolivro. Não, vamos brilhar. Cara,
Você não vai ouvir. Ela não escutou Não, nada. não é. Me ajuda pra, sei lá, manter o ritmo, sei lá, mas não sei nem o que tá falando. Não. Entendeu? E é até bom, porque daí aquele momento é teu. E daí eu falei assim, cara, mas eu não vou conseguir ouvir, né? Ou Esses separa, ela- ou você. Ah, eu vou ouvir Esses uma dias música. ela Então. correu escutando Bruno Marrone. Ah! Aí a corrida dela foi a Aí melhor rendeu. do mundo. Rendeu. O peso diminuiu ali, ó. E daí, e assim, ó, por incrível que pareça, nesse momento eu não consigo pensar em nada. O meu único objetivo é finalizar a corrida, entregar tudo bem, viver, boa. sobreviver, né? Porque, meu Deus do céu, é um negócio difícil. E é isso aí. Mas teve momentos que a gente tava tão no auge assim, que, cara, eu acordava madrugada com o texto do próximo roteiro. Eu sei que isso. Cara, eu Ai, acordava. meu Deus, eu tive ideia de um vídeo. Meu Deus. Vai dormir. Eu sei bem que Eu meio que sonhava com o negócio e daí. Não, foi muito. Eu quero entrar. Que bom que vocês citaram o tour, porque a gente ia entrar nesse contexto. Quero entender como que surgiu essa ideia. Já entendi que vocês, né, bateram a meta ali do Rolezando e precisavam de mais uma sarninha para se coçar. Mas eu quero entender como surgiu a ideia, como que foi estruturar o tour, os restaurantes parceiros, como que foi a aceitação da galera, porque a gente sabe que é um sucesso. E também para vocês darem um spoilerzinho aí do próximo tour que a gente já tá ansioso. Tá, vamos lá. O tour, então, ele é um tour gastronômico por Cascavel. Então, a gente sentiu muito uma necessidade de trazer algo para os nossos seguidores. A gente não tinha identificado o quê, né? E foi muita pesquisa, muita conversa, muitas reuniões, a gente identificou o que a gente queria. E a gente não tinha estrutura necessária para trazer e fazer o tour sozinhas, né? E vale lembrar que, pô, tem pessoas que já trilharam esse caminho e encurtaria o nosso caminho muito, né? Então, a gente identificou o que a gente queria para o nosso público e a gente entrou em contato com o pessoal de Curitiba. Então, lá em Curitiba tem a página, que é bem parecida com o Rolezando, que é o Que Fazer Curitiba. Eles prestam o mesmo trabalho, só que há 5 anos atrás eles criaram o Tour O Que Fazer Curitiba, que também um tour gastronômico onde você compra um prato e você leva outro. Então, em collab com eles, a gente trouxe para Cascavel o Tour Cascavel. Justamente porque eles tinham essa estrutura, justamente porque eles já tinham passado por todos os possíveis problemas da vida, e foi a melhor decisão que a gente fez na nossa vida, sabe? A mais assertiva. Então, a gente trouxe para a cidade, lançamos a nossa primeira edição ano passado, agosto de 2024, e foi um sucesso. A gente sempre ficou com muito medo, sabe? Porque era algo novo, a gente nunca tinha vendido nada para o nosso público. Será que a galera vai gostar? E na verdade era a aceitação dos restaurantes, porque, tem que dar um prato, né? Tipo, como é que funciona isso? E a aceitação do pessoal para comprar Pra o comprar. tour e utilizar ele também. Mas... É uma ideia genial. Isso. Fábio, a gente consegue pegar aqui? Depois a gente vai mostrar direitinho, mas, cara... E tem de Tá, tudo, né? tá Desde muito bar. bem Eu já vi que o Exato. snooker tá aí no meio. Sim, tem um pouco de tudo, tem né? um Pra pouco de todos tudo. os bar, gostos. cafeteria, sorveteria. Então todas as opções estão aqui. Todas as opções estão aí. Então, o nosso objetivo com o tour é fazer com que a gente possibilite o nosso cliente / seguidor, então que eles vivam pelo menos um pouquinho das nossas experiências, com uma baita economia, claro, né? Lógico. E a gente também consegue dar essa abertura para os restaurantes conseguir novos clientes. E a gente fazer essa movimentação. Então, foram números extremamente importantes. Nem sei se eu posso citar eles aqui, mas a gente já movimentou, tipo, para vocês terem uma noção, mais de 3,5 milhões em 9 meses de projetos na cidade. Então, foi algo absurdo. E é isso. E agora a gente tá caminhando para a segunda edição, né? Que a ideia do tour é que cada ano tenha novidade, cada ano tenha mais restaurantes, cada ano a gente faz o projeto com mais amor, com mais carinho. E muito provavelmente tem muitas novidades para essa edição de 2025 que vai ser lançada em agosto. Então essa edição se encerra dia 3 de agosto e muito provavelmente a gente lança ali pelo dia 5 de agosto a nova edição. Com toda certeza, uma versão melhorada. Claro. Né? Então, para quem já Com mais gostou da do ano restaurantes, mais passado, novidades. vai curtir pra caramba essa Com nova. certeza. Melhorada. E conta pra galera um pouquinho como que funciona, pra adquirir, pra utilizar. Então, as nossas vendas desse ano elas já foram encerradas, mas para a próxima edição o pessoal pode comprar no nosso site, né? A gente tem as nossas redes, tem o Instagram do Tour também, que lá tem todas as informações, e eles podem comprar tanto a nossa versão física, que é essa que vocês estão vendo,
ou a nossa versão digital, que é no nosso aplicativo. Então, o aplicativo é bem intuitivo, tem todos os vouchers, tudo que tem no bloco físico tem no aplicativo, e daí a validação é feita por lá. Então, você visita um restaurante, você compra um prato e você ganha outro. Tem alguns restaurantes que deixaram livre, né, o cardápio inteiro, porém, tem outros restaurantes que selecionaram. Então, por exemplo, na compra desse hambúrguer, você ganha outro hambúrguer. Entendi. Na compra dessa pizza, você ganha outra pizza. Mas, nesse caso, nessa edição, a gente tem até rodízio. Então, você compra um rodízio e ganha outro rodízio. Então, é muito vantajoso. Tem até pra cinema. Tem. E é a forma perfeita de você conhecer novos lugares, né? Sim. Porque a gente sempre... eu gosto dessa pizzaria. Então, toda vez eu peço no mesmo lugar. Exato. Então, é a forma perfeita de você conhecer lugares novos, de você conhecer novas experiências e economizando ainda, né? Então, porque você Justo. paga só um prato. Então, você vai lá, você vive a experiência, você conhece o lugar e se você gostar, você volta depois. Às vezes você descobre um novo lugar que você amou. E que você entendeu? nem cogitaria ir Pois sozinha, é. né? Poderia, Por conta. Então, a ideia do tour ela é muito legal e ela deu muito certo na cidade. O pessoal aproveitou bastante. E aí tá sendo um sucesso, graças a Deus. E a gente vai vir mais uma edição que vai ser um sucesso também. Exato. Eu tô vendo aqui, o arroba é Tour Cascavel. Tour.cascavel. Se der tempo, Fabião, da gente colocar na tela, tour.cascavel. E lá na bio do Rolezando também tem, Exato, tem exatamente. lá o link para levar pro Tour Cascavel pra galera. A gente brinca que é o nosso filho. Justo. Nosso filho. Que projeto legal, cara. E foi algo que a gente fica muito feliz, muito realizadas também. E a gente fala que a primeira edição foi uma escola, né? Então, por mais que a gente tinha todo o apoio do pessoal de Curitiba, por mais que a gente teve toda essa carga que foi muito importante, a gente vive, a gente aprende, a gente erra, aí a gente arruma para o próximo ano e assim a gente vai indo tudo para que seja muito bom para o nosso seguidor e também para o restaurante, porque é como eu sempre falo, sempre tem que ficar bom para todo mundo. Sim. Não dá só para um ganhar, né? Não dá só para um receber, um ganhar e ficar bom para um só. Não, a ideia é que todo mundo saia ganhando. E foi a melhor forma que a gente encontrou e fazia com que as pessoas realmente conheçam Cascavel de todas as formas, né? E eu acho que o mais legal também, com os números que a gente conseguiu, é incentivar a gastronomia local. Né? Então, o pessoal sair de casa, conhecer novos lugares, às vezes restaurantes que não estavam tão bem, que estavam capengando ali, o tour deu uma salvada ali. Então, a gente fica muito feliz e é realmente muito bom essa experiência. Com toda certeza, tem muita gente que ficaria em casa e sai porque viu vocês falando de algum lugar. Mas eu tenho total certeza disso. Exato. Entendeu? E é essa a ideia, movimentar. Tanto é que uma das regras do tour é que seja somente para consumo no local. Tem algumas exceções de restaurantes que é takeaway, mas é justamente para tirar a pessoa de casa. Para você rolezar mesmo, para você fazer um tour. Legal. Então, porque a experiência do restaurante presencial é muito diferente. Muito diferente. a Então comida, realmente. a qualidade da comida. Não, né? chega quentinho, a apresentação, a experiência de você sair para ir num lugar legal. Ver o ambiente. Exato, você vive a experiência, então é justamente essa a ideia. Vocês têm uma, não diria uma responsabilidade, né? Mas sim são culpadas por movimentar a economia, com toda certeza. Exato. Né? São responsáveis por gerar um movimento econômico, de fazer o dinheiro circular aqui na nossa cidade, através do trabalho de vocês, poxa. E a então, gente não sabia, não tinha noção, sabe? Porque com o Rolezando a gente não consegue ter muitas métricas, né? Mensurar tudo não isso, consegue né? mensurar tudo isso. E quando veio o tour, a gente parou, olhou todos esses números, todos esses dados, e a gente ficou, meu Deus. O restaurante X teve um faturamento Y, então, cara, nossa. Vocês E o pessoal dá entenderam, esse né? feedback para vocês? A gente consegue ter depois que acesso vocês... a tudo isso, né? Então, a gente tem esse acesso a números, tudo que todo mundo dados, tá usando. E tipo, o pessoal quantos fala, vouchers né? foram utilizados, né? Quanto foi movimentado. Em cada restaurante. E quando a gente visita, o pessoal fala assim, olha, meninas, uma coisa que eu percebi, o meu restaurante nunca tá vazio. Caramba. Nem que não legal. seja um cliente meu, a gente diz, né, que é do restaurante por fora, tem alguém do tour. Sempre tem alguém do Que tour. legal. O meu restaurante nunca tá vazio e eu nunca tinha visto isso. Entendeu? Então é nisso que a gente vai entendendo. Tipo assim, foi bom. Cara, estamos movimentando. É uma parceria mútua, realmente, né? Exato. Fica bom pra todos. E eu acho que a maior prova disso tudo foi realmente ver o pessoal usando. Então, tipo, ontem a gente foi fazer uma gravação do tour e o pessoal tava com o bloquinho, Ai, que sabe? legal. Ou tá com o bloquinho, ou tá validando o aplicativo.
E daí é uma comprovação que não, estamos no caminho. dando Isso certo. aí, tá dando certo. Mas é muito legal. É uma satisfação muito boa. Quando é que vai ter o Rolezando Tecnologia? Vamos abrir um outro perfil pra falar você de viu? tech? Precisamos de ideias. Aí, ó. Uma dessas. Vai dar mais uma sarna pra ela passar. Gente, estamos caminhando pro final. Tem alguma pergunta específica mais? Não, acho que eu fiz todas as perguntas. A gente falou um pouquinho, né? Um pouquinho dos haters, das críticas. Eu acho que isso era algo que eu queria trazer pro episódio. As dicas, assim, antes de mais nada, muito legal a forma como vocês abriram, né, aqui para compartilhar com a gente. Pode ter certeza. E a Amanda provavelmente ela tem o nosso encerramento, mas falando antes de liberar vocês, rede social, tá? Para quem tem uma empresa, ela é ainda um bom caminho? Vocês enxergam que esse é o caminho? É o Instagram? É o Facebook? É o TikTok? A Amanda defende bastante, usa bastante TikTok. Eu, empresário de uma empresa de tecnologia, o que vocês sugerem? Eu acredito muito que estar em todas as redes é muito importante. Talvez testar o conteúdo para cada rede. Eu sei que hoje a gente faz isso no Rolezando, a gente só replica o mesmo conteúdo para todas e a gente consegue ver nitidamente que são perfis diferentes. Mas o que eu investiria muito é o YouTube. Muito. Opa. Muito. Tamo bem. É uma nova aqui. Exato. Porque é algo que é o mais consolidado, pensando em tempo de existência, né? Você consegue gerar uma base muito forte lá. Você consegue, acredito que, vender muito mais lá. Eu não tenho essa experiência de venda, por exemplo, com o TikTok. Mas pelas minhas buscas, o TikTok é mais entretenimento, né? Uhum. Então, para você fazer com que o pessoal de lá faça realmente uma compra sua, é muito difícil. Diferente do Instagram, que acho que consegue vender um pouco melhor. Mas o YouTube é essa consolidação, entendeu? E talvez trazer vídeos longos, sabe? Eu sei que esse já é um formato de vídeo longo, sabe? Mas trazer mais esses vídeos longos, esse bastidor, porque eu defendo muito o marketing humanizado e principalmente esse bastidor das coisas, sabe? Então, você levar as coisas como mostrando a sua vida, Tipo, eu sei que é a empresa, entendeu? Sim. Mas a empresa é você. Então, por que não mostrar um pouco mais da sua vida pessoal, ou do seu dia a dia, ou como que é, sabe? Porque o pessoal gosta disso e isso gera relacionamento. Conexão. Entendeu? Conexão. Então, talvez eu investiria muito no YouTube. Muito. Isso pra você e talvez pra qualquer pessoa. Pra até postei mundo. alguma coisa semana passada lá. Sobre Tô com uns isso. vídeos pra editar que a gente vai entrar também no YouTube. Isso Legal. é bom. É uma dificuldade que eu tenho, a gente tem lá, porque assim, teoricamente, eu preciso entregar conteúdo de valor, tá? O conteúdo de valor é a gente falar sobre vendas, falar sobre tecnologia, sobre processo, metodologia, coisas do nosso dia a dia, né? Só que isso eu não consigo em 90 segundos, entendeu? É uma dificuldade que eu tenho, que a gente enfrenta lá. Tipo, poxa, eu vou falar de uma metodologia de vendas que seja, tá? Vou falar de spin selling. Até estava vendo aqui os livros do Fábio. Como é que eu coloco um conteúdo que cabe num livro em 90 segundos? É muito difícil. Como é que eu... E aí, poxa, agora você falou... Nossa. Agora tá claro. Né? Até você falar, eu não tinha enxergado. Mas... como é que eu faço... Como é que eu não deixo raso um conteúdo de valor? Eu pego um conteúdo de valor super legal, né? Que eu podia repassar um monte de coisa... Experiência que a gente teve, o que eu já fiz, os meus vendedores já fizeram, o que a minha equipe já fez e tal. Mas eu não consigo colocar tudo isso. Aí o que eu entrego é raso. Aí eu falei, ixi, ó, esse cara falando de vendas aí, falou nada. Acabou entregando pouco. Não falou nada. Não, é que não dá pra falar nada, não dá pra falar muito. São 90 segundos, é 1 minuto que eu tenho pra falar. 3 minutos, um Reels, 3 minutos. Não, e sem falar que o pessoal não fica até o final. Não. Ou assiste acelerado, assim, né? Entendeu? Então, Porque em cada plataforma também tem um público, né? Sim. A plataforma do TikTok não vai exigir conteúdo de valor. Do Instagram tem que ser rápido, mas do YouTube não. Do YouTube é um pessoal que já tá lá pra estudar, que tá lá pra saber.
entendeu? Pra Vejo se pela aprofundar. Emiliane, ela assiste um monte de conteúdo lá. também, Hoje eu passo consumo muito muito. tempo no YouTube, tipo. E com relação a podcast, tudo. e ensinamento, review, e é isso. É num rolê educação, né? Tipo, é YouTube, sabe? E o Instagram, ele realmente vai ser raso. Até tive alguns debates, algumas reuniões nos últimos meses com relação ao Instagram e ao Instagram do Rolezando. Claro, a gente nunca vai parar de fazer review. É algo que sempre vai acontecer. Mas, e daí um ponto da minha crise é esse conteúdo rápido, sabe? Tudo tem que ser rápido. Pouca coisa. Entendeu? Acelerado, 45 pá, pá, pá. segundos, meu Deus, sabe? Calma. Não, deixa eu comer com calma, sabe? Então, tipo, eu senti muito essa necessidade. Claro, não vamos parar. Mas o que a gente pode agregar? E daí entra, tipo, por exemplo, no nosso caso, eu postei um vlog. Um vlog. Agora eu sou dia, né? vlogger, entendeu? YouTuber. Exato. Mostrando o nosso dia. Então, tipo assim, não necessariamente a nossa vida pessoal, mas, ó, estamos saindo pra uma gravação. bastidor da gravação. Aham. Porque as Entendeu? A pessoas galera não gosta. conseguem ver isso. Lembra que a gente tava conversando Sim. do atrás das Sim. câmeras e tudo mais? É isso. As pessoas não têm noção do que é atrás das Do câmeras. trampo que tem, né? Exato. Então, tipo assim, Como funciona? Cara, a gente dá risada, a gente brinca, a gente canta, a gente... Às vezes não tá bem, a gente chora, tá tudo bem também. A gente vai... E as pessoas Reclama. têm essa visão. Exato. Entendeu? E esse É uma outra vídeo. visão. E assim, é o real life. É o que acontece. Eu acho que eu sempre vou defender isso, sabe? E principalmente, no seu caso, que é um assunto denso, entendeu? Eu acho que você pode fazer vídeos focados para assunto denso, que é o que... eu vim aqui para assistir isso daqui. Fechou? Mas você também pode mesclar com essa coisa mais leve, sabe? Então, tipo assim, o que a gente vai fazer? Quadros eu acho interessante. Desafios eu acho interessante também. Experiência também é muito legal. Experiência. Então, tipo assim, esse meu cliente, ele fez isso. A gente tentou isso. A gente fez esse teste, não deu bom, porque a gente também Deu errado. fala o que deu errado Pô, pro eu não pessoal. tenho problema nenhum em falar o que deu errado. Eu acho Bem legal tranquilo. isso, de você contar uma experiência realmente, entendeu? Tipo, a gente fez isso, não deu certo, a gente tentou aquilo, deu bom, a gente foi pra esse lado. Então é legal você por contar exemplo, uma experiência, né? desafios, assim, eu vou criar isso durante 30 dias e eu vou contar pra vocês. Eu sou muito dessa produção de conteúdo loucona, assim, no sentido de vamos testar. E aí Entendeu? testa com o público. E testa com o Que público, legal. entendeu? E é isso, porque você vai... Enquanto a pessoa vem pra acompanhar esse processo, ela tá ali, entendeu? Tipo, ela quer ver o que vai acontecer, ela quer ver um episódio por dia, né? Vamos pensar. Sim. Ela quer ver o que acontece, é tipo uma novela. Então, ainda mais pra galera da tecnologia que gosta do conteúdo, vai ser algo gradativo, entendeu? E ali você vai documentar. E daí você vai contar uma história, entendeu? Você vai pegar uma história e você vai dividir ela em capítulos, em episódios. Entende? Genial. Tá aí, não é tão simples. Aí, ok, aí câmera câmera, mas aí vocês estão fazendo com câmera hoje com equipamento com celular ou já tem Só um celular. equipamento? Só celular. Ufa. O nosso... Não, é só celular. Talvez pro YouTube a gente pegue uma câmera secundária só porque dificulta um pouco, né? Que tem que gravar constantemente. Mas a nossa produção é somente com celular. E pro Rolezando sempre vai ser com celular. Pra ficar mais real Humanizado. possível. O mais amador / bonito A possível. gente não quer a melhor qualidade do mundo. Não precisa ser de Não cinema. precisa ser. Né? E Precisa se eu ter chegar... as informações importantes, uma legenda pro pessoal conseguir ler. Sim. E uma imagem bonita. A gente, Nítida, né? a gente trabalha com a melhor qualidade que a gente pode com o nosso telefone. Então, hoje em dia, a gente tem talvez o melhor telefone para gravar o que a gente faz. É ferramenta. Mas não que a gente vai comprar Melhor uma câmera câmera. para fazer isso. Porque isso causa... até ontem a gente entrou nesse ponto de talvez fazer um review com uma câmera profissional pra gente ver como que vai ser a performance. Mas eu, Emiliane, com a minha experiência, sinto que vai ser ruim. Porque vai causar estranheza, entendeu? O pessoal vai ver aquela câmera porque é muito... cinema, entendeu? Tipo, nossa, é um Cinema, filme. claro. E isso Você é pega uma bom pela câmera como essa aqui qualidade. no estúdio, né? É bom pela qualidade para algumas coisas, mas pensa no nosso conteúdo. Dá uma... Estranheza, de Exato. fato. Então é isso. Nossa, nosso papo aqui tá tão... Não, eu não quero parar. Não, eu tenho mais perguntas. Então, pergunte. Eu tô Quais- até estranhando. Quais são os podcasts que vocês costumam assistir? Cara, eu assisto muito o do Caio Carneiro. Muito, talvez, é uma Como palavra você forte. fez isso? Exato. Eu não sei direito o nome, mas eu assisto alguma coisa. Assisto muito Bruno Perini.
Perini. Muito Bruno Sócios. Perini, exato. E acredito que no momento é isso. Tem mais alguns outros, mas Tá assistindo uma galera legal. Eu assisto muito também. Muito. Teve um ano... Aqui agora eu tô mais no YouTube, mas eu ia mais no Spotify. Eu escutava muito no Spotify. Porque aí eu conseguia aproveitar tempo. Eu lavo muita louça lá em casa. Tá? Então, Sentiu um desabafo. então, tipo, eu ia lavar louça, fone de ouvido. Pegar um podcast. Vou cortar uma grama, fone de ouvido. Almoçar, que eu acabo almoçando na rua, normalmente almoço sozinho. Um podcast na hora do almoço. Então eu ia consumindo muito conteúdo. Porque parar pra ler, primeiro eu leio porque precisa, não é um negócio que eu, puxa, que legal. Vou chegar em casa, vou ler um livro. Não é um negócio que eu gosto de fazer. Eu faço o que eu preciso, consumir o que tá ali. Então o podcast foi uma ferramenta assim que foi um game changer pra mim também. Mudou. Porque eu absorvi muito conteúdo e aquele que é isso aqui. Que é o conteúdo que não é elaborado, que é, irmão, que saiu, espontâneo, né? Mas assim, Caio Carneiro, Perini, uma galera. E aí eu tento repassar isso, sabe? De tipo, velho, conhecimento tá na palma da mão, gratuito. Você tem acesso a mentes brilhantes falando o que é legal, o que não é. Ser feito. Então, assim, você é burro por opção, irmão. Desculpa. Tá? Nunca levantei essa bandeira, mas eu concordo. É burro por opção. Claro, não, eu não quero saber esse assunto. Porque se quiser, tá ali. Concorda? É ignorante. Burro talvez seja uma palavra forte. É ignorante por opção. Tá? Eu não quero entender sobre marketing. Tá bom, porque se quiser, tem gente, né? Economia, né? Eu não quero entender sobre economia, não quero saber sobre gestão financeira. Tá bom. Né? Poxa, eu ouvi um tempo atrás um podcast do Paulo Guedes. Metade do podcast eu não entendi. De tão profundo que é. Eu não lembro com quem que ele tava. De quem que ele tava. Mas tipo assim, cara, se escutar aquilo ali 3 vezes, mano, já sai mais inteligente. Tá? A primeira causa um desconforto. Mesmo que você pegue uma coisa, acho que já é válido, né? Que é isso aqui? Sim. E no começo, olha só pra você ver, né? Como a vida não é só flores. A gente não sabia muito como fazer o rolezando, sabe? Tipo, precificar, entendeu? Até a gente entender que a agenda era muito fundamental pra gente, sabe? Umas coisas, né? Lá no que nossa, óbvio. Era tão claro. Tão óbvio. Mas agora, alguém de fora tem que vir falar. Tipo, criar um Media Kit, sabe? Nossa, era umas coisas bobas que a gente não sabia fazer, verdadeiramente. E daí o que eu fazia? Eu tinha 2, 3 referências de São Paulo, enfim, cidade grande, de páginas de dicas, e eu ficava vendo aqueles caras, tipo, qualquer podcast que eles iam, eu assistia todos. 50 mil vezes mesmo. E se eu precisasse assistir 2 vezes, eu assistia 2 vezes, entendeu? Para que eu conseguisse extrair o máximo que eu pudesse, entendeu? E isso foi muito bom pra mim. E a gente fez consultoria também. Aí depois a gente fez consultoria, que daí foi tipo assim, investiram. Exato, porque daí a gente não sabia nada, a gente falou, não, vamos pro norte, né? Então a gente fez consultoria e daí... E foi muito importante. Sabe? Aí abriu a cabeça. Nossa, foi muito importante, que foi bem no... talvez essa tenha sido uma virada de chave. Acabou passando, exato. Girada. Porque a gente tinha muitas dúvidas e coisas bestas, básicas, assim, né? Que a gente fala no começo. Mas que quando a gente se olhou e a Mila conversou com ele, a gente falou assim, cara, era óbvio. É óbvio, a gente marca uma data de visita e uma data de postagem. É óbvio. Por que a gente nunca fez isso? Porque a gente marcava só data de visita. E não sabia quando ia postar o vídeo. Daí o vídeo era... E daí o vídeo ficava. Ou então, tipo, de um dia pro outro. E daí essa organização... É óbvio, eu marco numa semana e posto na outra. Mas gerava uma expectativa, às vezes, do teu cliente, tipo... Vai ser amanhã? Será que ela solta hoje à noite? Não, e até pra nossa organização, entendeu? Isso é fundamental. Quando que eu vou sentar e fazer esse roteiro, por exemplo? Aí a gente... Então... A gente marca as 2 datas. Alguns clichês, a gente já trouxe alguns clichês, eu adoro clichê. Mas o outro o óbvio precisa ser dito. Precisa. E é difícil a gente olhar, sabe? O óbvio precisa... Nesses conteúdos, né?
E eu gosto de me cercar de gente que tá na mesma vibe, que tá no mesmo corre, né? Então, tenho muitos amigos. Eu perdi muitos amigos e ganhei muitos amigos. Então, eles estão trocando. No caso, a gente só perdeu mesmo. É que a galera da nossa ideia... A terapia aí, ó, terapia. A galera da nossa idade, ela tá em Nárnia. Ela não tá, sabe? Outra vibe, né? Outra vibe. Tem alguns amigos do colégio, mas a maioria deles já foi, sabe? Mas é isso. Daí você também tem a opção de você escolher com quem você se relaciona. Exato. E daí, essa escolha, daí a gente... E daí a gente se priva também de conhecer novas pessoas. A gente é meio tanga frouxa mesmo. Mas isso, o meio influencia muito. Então, às vezes, poxa, é um almoço, é um café. Eu gosto muito de café, né? Então, dificilmente eu marco happy hour para tomar cerveja. Não, eu não gosto, eu gosto de cerveja. Mas eu gosto de tomar café. Então, eu marco com os amigos para tomar um café. Porque aí o papo ele é produtivo. Entendeu? Não, é outra vibe. Vamos falar de... Cara, deixa eu te falar um negócio que eu fiz lá, um processo que eu fiz lá. Cara, deixa eu te falar um formato de um vídeo que eu gravei, assim, assado. Beleza. Esse tipo de conversa na cervejada não conecta. Dá. Então, meus rolês tá mudando um pouquinho. E do óbvio precisa ser dito. Eu passo por isso às vezes de tipo, cara, eu vou falar aqui tal conteúdo. Putz, mas isso aqui é tão óbvio. Básico. Então, mas é que é pra mim porque eu já sei. E eu já aplico. Mas talvez pra quem tá assistindo, fala, cara... Era isso. É isso. Puta, eu vou fazer isso aqui também. Isso foi bom pra mim. Então, assim, às vezes eu deixo de... Pode ser que eu esteja deixando de compartilhar dentro das minhas proporções. Claro. Algo que seja bom pra alguém, porque eu acho que é muito óbvio. Né? E a internet tem dessas, né? O que você acha que vai dar bom, talvez não dê bom. E o que você acha que não vai dar bom... Vai ser uma porcaria. Vai ser muito bom. Vai ser talvez a virada de chave. O pior vídeo que você foi mais feio. Exato. É aquele que vai viralizar. Já aconteceu muito isso, dá uma raiva. Meninas, tem uma pergunta que eu sempre faço no final, que é pra matar, assim, pra encerrar com chave de ouro. Se vocês não tivessem o Rolezando agora, mas fossem começar do zero, tudo de novo, por onde vocês começariam? O que vocês fariam? Olha, que difícil. Complexo. Não, essa é pra encerrar. Olha, eu ainda não sei o que eu venderia, mas eu venderia alguma coisa na internet. E eu começaria com uma estrutura muito fiel à internet, sabe? Seja uma caneca, seja um boné, seja... Sei lá, tem aqueles rolê que é triturador de alho, sabe? Eu venderia alguma coisa na internet e eu estaria em todas as redes sociais. Sem dúvidas, assim. Não sei se é válido o conhecimento que eu tenho, mas, tipo, no sentido de, você perdeu tudo, mas você tem o conhecimento. Nossa, internet. Instagram, TikTok e produções diferentes para cada plataforma, YouTube também. E talvez até documentar essa jornada, sabe? Tipo, do 0 a tantos milhões, né? Que virou clichê também. Mas de uma forma mais consciente, entendeu? Tipo, o que eu tô fazendo pra minha marca chegar nesse ponto. A minha empresa chegar nesse ponto. Então, talvez eu venderia um produto. E às vezes eu acho que mais certeiro também, né? Tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Sim, intencional. Isso, porque o Rolezando começou muito no... vamos ver no que dá. E a gente foi aprendendo com o tempo. Isso não é um problema. Isso é muito bom porque a gente aprende com experiência. Mas às vezes você bate muita cabeça nas coisas. Então, às vezes, vamos fazer a consultoria antes? Vamos conversar antes? Vamos resolver isso antes? Talvez... eu sou meio metódica, mas talvez... ter muito conhecimento antes, né? Então, talvez eu me prepararia com muitas consultorias, com muitos cursos, e parte desses cursos não fariam sentido, porque é muito... A internet é muito rápido, as coisas. Sim. Tudo muito rápido. E, às vezes, eu sinto, em alguns momentos, a gente perdeu oportunidades porque não estava pronto ainda, ou não tinha entendido o que era, porque é isso, é tudo muito rápido. É uma ideia, assim, tô falando da ideia de vídeo, entendeu? Um vídeo que tá em alta, a gente não fez, a gente não pensou nisso antes. Cara, já foi. Não é mais época. Tem o vlog do canal que a gente tá falando. A gente fala isso há 3 anos, entendeu? Há muito tempo a gente poderia ter feito esse canal, ter crescido. O TikTok, a gente demorou horrores pra começar no TikTok. Na época que tava monetizando, por exemplo. Por que a gente não fez isso antes?
Entende? Então, tipo, você... Sei lá, eu acho que ter essas ideias, né? Acho que é o time, né? Só que daí é complexo também. Porque, difícil, por exemplo, né? No momento Você do nunca sabe a time, hora eu tava certa. focada no Instagram, sabe? Sim. E os meus olhos eram pro Instagram. E ele cresceu. Só que daí eu deixei o TikTok, por exemplo. E daí fica Ficou muito... de lado. Exato. Fica muito E difícil. são Você tem que trends escolher que passam muito rápido. Então, é um dia pro outro, acabou. Você tem que pensar em outra coisa. Então, eu acho que, tipo, você entrar nessas ondas. Ah, deu certo esse vou testar. Uhum. Vou ir. Entendeu? Tipo, você testar Aproveitar essas as ondas da internet. Porque elas passam muito rápido. Tá. E às vezes Principalmente- nessa onda que você que vai dar bom, entendeu? E principalmente com o IA, né? Sim. Então, nem falamos aqui, mas é algo absurdo. Sim. Então, tipo, existem inúmeras possibilidades. Mas eu acho que, num modo geral, eu faria isso. E daí eu ia testando. Sei lá, vendendo a Shopee. Sabe? Ela gosta de sarna. Vocês entenderam, né? Ela Vocês gosta entenderam. de sarna. Vocês entenderam. Não, mas eu já pesquisei tudo sobre Shopee, não me agradou muito. Tá claro que os 21 km vão sair. Vai. Certo que vão sair. Né? Tomara que saia mesmo. Não, dela tá vai claro começar que vai outro. sair. Gente, eu acho que o nosso papo de hoje foi muito gostoso, foi muito espontâneo, tudo que a gente falou aqui. Acho que um dos nossos episódios mais leves, assim, Nossa. né? Eu não queria que acabasse. Tem conteúdo, eu acho que pra falar Não, a gente o tem. dia inteiro. Olha só. Vamos fazer o parte 2. Por favor. Não, mas é gostoso. A gente deu experiências, conversou assuntos importantes, mas Sim. também foi Foram um trocas, pouquinho de né? tudo, Trocas. E foi bem legal. E eu acho que o principal é porque também estamos alinhados, né? Eu acho que isso é interessante. A nossa energia está alinhada para Sim. quê? Para produzir conteúdo, para crescer, para empreender, Empresa. Pra aprender tudo. escalar, para fazer tudo. Então isso também é bem importante. Mas pra gente também foi muito bom, foi muito gostoso. Que bom. Cara, que bom. Fico muito feliz. É, pra nós, igual o Diogo comentou, foi um pampeiro lá no E escritório. comemorem, por favor. E não por mim, comemorem por tudo. Comemorem por todas as Sim. conquistas. Eu sempre falo, a gente sempre comemorou, tipo, cara, a cada 10 seguidores, 10 mil seguidores a gente comemorava. Porque é isso valida muito, sabe? A gente faz com que a gente continue, entendeu? Então, cara, valoriza o teu rolê, caminho. valoriza o teu trabalho, você tá indo. É, a gente não termina nunca, né? Não. A gente tinha metas de restaurante, sabe? Tipo, nesse restaurante. Quando a gente chegar nesse restaurante aqui, a gente vai ter vencido na vida. E cara, foi. e quando aconteceu, teve um deles que foi a Quinta da Oliva. Cara, a gente ficou muito feliz. Cara, que legal. Cara, agora Rompemos Agora foi. A gente uma sempre barreira. fala da Quinta porque a gente sempre vê aqui no Uau, né? Tipo, hoje em dia foi 50 mil vezes lá. Mas pra gente foi um marco. E sempre vai ser um marco, foi. sabe? Então a gente ficou, meu Deus, sabe? É, a gente tá meio humilde ainda, eu tô comemorando de 10 em 10 seguidores. Ah, digo 18 esse 18. Hoje eu cheguei e tinha 17. Eu falei, ô Diogo, 17. Gente, mas Não, importante, muito papo legal. motivacional também. Sim. Cara, não desiste, sabe? Não, se isso tá no teu coração, cara, não desiste. Ah, mas vai demorar. O tempo vai passar de qualquer forma. Exatamente, ele vai passar. Cara, se você depositar tempo e energia, não tem como não dar certo. Talvez for de demore. coração, né? Sim. Talvez demore, mas, cara, você vai estar fazendo, entendeu? Então eu acho que a principal lição é: não para. Se isso tá no teu coração, não para. Porque a galera tem muito costume de parar no meio do caminho. Ai, nossa, tentei 2 semanas e não deu certo. Pô. Mas daí você tá pedindo demais. Entendeu? né? Pô, faz o negócio direito, entendeu? Se organiza, tá ligado? Então é isso que eu falo. Não para até dar certo. É isso aí. É isso, meninas. motivacional. É o Coach. momento coach. Coach. Você e o Nossa. Diogo realmente são a mesma pessoa, porque ele também tem esses momentos coach lá e escreve não. frases. eu tenho adoro. até medo desses dois se juntar num Nossa café. Senhora. Meu Deus. Nós vamos fazer nós vamos lançar uma como é que fala? Uma imersão. Nossa senhora! Nossa, Sabe o que a vamos gente dar podia fazer? A gente faz um podcast num café com a gente conversando. Cara, legal, tá? Não dá ideia, tá? Olha só. Fábio, sério? Então tá. Não, nós daí a vamos- gente pode trazer Estúdio temas. móvel. Entendeu? E daí a Porque gente se junta temas num que, café tem temas que a e a gente é gente mais vai pra experiente e conversar. vocês são mais Num experientes. café. Cara, e a gente vai jogando. Não, Olha só. já tem aqui o Fábio A já primeira tá nesse convidada você já projeto. sabe quem é, né? A Emiliane. Não, vamos fazer um projeto junto. Vamos trocar ideia nossa, e- ia ser Faz um muito projeto legal. E assim, ó, junto. e a troca que isso ia dar, imagina. Não, e eu tenho um ponto pra Gigantesca. falar também. Bem importante, sabe? Que são coisas que a gente vai aprendendo e A vai gente valorizando. não vai terminar esse podcast. Não, mas sabe por quê? É legal, sabe? Cara, eu tenho isso muito com a nossa social media. Que quando ela veio, eu sempre fui só o criativo. E quando ela veio, cara, eu só converso com ela. Eu só falo as minhas ideias. A gente troca ideia, tipo, meia hora, assim, no dia. Sabe? É só pra minha mente. E isso fez, tipo...
É importante. Sabe? É muito criativo. importante. Então, tipo, a gente trocar essa ideia aqui, cara, é muito importante. Eu vou sair daqui com, nossa, uma carga absurda, entendeu? Então, tipo assim... Não, então, tipo, cara, não é algo que é planejado. Vamos ter uma aula. Não. Mas é a troca da sua experiência, a gente olha pra isso. A gente se olha também, pô... Né, tá legal ou não tá legal, ou, sabe? Então é uma troca muito genuína, que é bom pra todo mundo. Então a gente sempre vai sair daqui com alguma coisa, com algum ensinamento e vai ser válido e a gente vai levar. Então essa troca às vezes pode ser que, estamos só jogando papo fora. Não. Alguma coisa vai sair. E pra quem tá assistindo também... Exato. Eu vou sair daqui, eu vou lá no Quan. Eu vou lá no Quan. Eu falo, gente, eu quero gravar aqui em cima. Eu venho aqui toda hora tomar café aqui, eu quero gravar aqui em cima. Não, mas é legal, várias Temos ideias. Um projeto, várias ideias. Temos conteúdo. Depois a minha maratona, por favor. A minha maratona foi. E agora? Minha maratona vai ter que esperar. Agora... Não, já estamos com o hotel, já. Não dá pra... A meia tem que acontecer. Já tá Não, agendado. tem data já, meu Deus. Bom. Chamei meio mundo agosto. Lança o tour no começo de agosto e ela vai pra meia maratona no final de agosto. Já tá tudo pronto. Tem um cronograma. Nós estamos em julho, agosto. Então a gente lança o nosso projeto Vamos em lá. setembro. Não, setembro tem novidades. Tem que dar, talvez ano que vem. Sim. Vai ser o café com conteúdo? Café com conteúdo. Café com conteúdo? Pode ser janeiro lá, né? Tá bom. A gente consegue dar uma... a gente consegue dar uma organizada. Vamos conversando. Exato. Bom, meninas, Combinado. obrigada. Eu acho que nem tenho o que eu falar pra vocês aqui hoje. Foi sensacional o nosso papo. E que venham, então, outros frutos desse nosso Amém. Rolezando versão podcast. E para quem ainda está assistindo, fica aqui o nosso muito obrigado. Esse episódio vai estar no Spotify também. E, claro, siga as nossas redes sociais, do Atemix, do Rolezando, acompanhe os nossos conteúdos e até a próxima. Fechou.